E aí, mestre, Beleza, rapaz? Tranquilo? como que o senhor tá? Tô legal aqui na correria, como sempre, né? Todo mundo agora em casa, mas na correria, não pode parar. O senhor tava na pegada aí já, né? Treinando, isso aí. Tava, É na massa. verdade, essa aqui, na verdade, o treino para mim é bom aqui é de manhã, né? Porque aqui agora são 1 hora da tarde, e aí eu tive um treino agora meio-dia com o pessoal. A gente fez um treino, que eu terminei um pouquinho antes, tem uma correria, vim para cá. Show de bola, Valente, tudo bem? Valente tá ótima, também tá em casa também, né? Mas tá bem treinando direto. Massa, massa. Estamos com saudade de vocês aí. Mestre, é um prazer para a gente, né? Estar mais uma vez falando, né? Nós estamos, graças a Deus, sempre em contato aí, aprendendo bastante, trocando bastante ideias aí. Passaram alguns amigos aqui conosco esses dias e aí tem gente perguntando se vai ser live de treino. Hoje vai Opa! ser um bate e volta aqui, mas quem sabe a gente pode estar marcando aí com o mestre aí, uma live de treino, né? O Com mestre já tem dado treino aí, né, mestre? E na verdade, tá, a gente não está parando, não. Na verdade, agora ficou até mais puxado, porque com esse negócio da live, agora a gente está fazendo várias aulas online. Então, eu tenho mais aulas por dia do que eu tinha antes agora, entendeu? Na verdade, a gente está dando entre Massa. quatro e 6 horas, 6 aulas por dia. E aí é aula pra caramba. E, na verdade, a gente pode fazer até depois uma live. Na verdade, eu gosto muito de conversar sobre a parte técnica da capoeira também, que eu acho que pouca gente É, conversa. ó, eu vou falar pro senhor, Laís e Paraíba ficaram até doido com o treino. Passei um Ah, mal essa semana, hoje eu já tô melhor. Eu falei, ó, alguém vai lá me representar lá. Eles foram e falou, caraca, o treino foi top demais. Eles gostaram muito mesmo. Sem, não é babação de ovo, não. É a verdade. O que eles me falaram, eles se amarraram mesmo. E a galera que quiser tá fazendo treinos com o Mestre Mindinho também, cara, entra lá nas redes sociais lá do Minira, Mindinho Valente lá. Ele tá colocando lá os dias dos treinos, entra lá, vale a pena, com certeza. Carlinhos aí do Candeias lá da Holanda, mandando um abraço aí pro Mestre Mindinho. opa! Valeu, Conheço. Carlinhos. Carlinhos, Ele gente é show boa de pra bola. caramba. Gosto muito. Gente boa Gente demais. boa. Mestre, para a gente já poder já iniciar aí de forma bacana, conta para a gente aí, para a galera que está aí assistindo, que está aí com a gente, um pouco da história do Mestre Mindinho, como que foi o início na capoeira, de onde o senhor veio, de onde o senhor nasceu. Eu já sei algumas coisas, né, que a gente já trocou algumas ideias, mas de repente tem muitas pessoas que querem saber. Eu considero o senhor uma pessoa realizada dentro da capoeira, uma referência, né, eu já falei isso com o senhor, e de repente outras pessoas nesse momento tão difícil vão se sentir motivadas com a história aí do Mestre Mindinho. Na verdade, é como todo mundo, né? Eu comecei capoeira em 84, e foi no Rio de Janeiro, né? Eu morava, na verdade, em Botafogo, e tinha um professor que dava aula perto da minha casa, na verdade, o Pipoca, entendeu? E o Pipoca, na verdade, ele era aluno do Mestre Preguiça, entendeu? No começo do Grupo Senzala. Ele começou a capoeira dele com o Mestre Preguiça no início do Grupo Senzala. Aí depois que o Mestre Preguiça veio para os Estados Unidos, ele ficou meio sozinho lá, e depois ele ficou debaixo da supervisão do Mestre Peixinho, entendeu? Do Mestre E Peixinho. aí foi nessa época que eu comecei com ele. E, na verdade, a gente começou. Aí eu treinei 10 anos lá com ele, mas a gente sempre ia no Mestre Peixinho, né? E o Mestre Peixinho, na verdade, era uma grande referência para mim, porque ele era amigo pessoal do meu pai. Então a gente, pô, eu conhecia ele fora da capoeira, entendeu? Bora, né? Ele era uma pessoa espetacular. Meu pai gostava muito, muito dele, entendeu? Então ele sempre saía com a gente. Meu pai tem uma casa em Búzios, e ele adorava ir para Búzios, porque o Mestre Peixinho jogava muito frescobol, né? E aí ia Uhum. sempre para Búzios jogar um frescobol, e sempre ficava lá em casa, entendeu? E aí é uma referência muito grande que eu tinha na capoeira. Na verdade, aquela época era uma época super complicada do Grupo Senzala, em que o Grupo Senzala estava passando por uma modificação, né? Eles estavam começando a se ajeitar, como é que ia fazer, tipo assim, uma divisão. O Mestre Camisa estava saindo do Grupo Senzala naquela época, entendeu? Então, quer dizer, era uma época que muita coisa aconteceu, e eu estava ali, começando aquela história, conhecendo aquela galera, aquela energia.
E aí que foi que eu, na verdade, aí eu parei por coisa pessoal, na verdade, eu parei por causa que eu estava fazendo vestibular para, na verdade, para informática na época, entendeu? Então aí eu tive que parar de capoeira e nessa parada acabou que eu também parei de treinar com pipoca e aí fiquei treinando sozinho. Aí eu tinha um show, eu fazia um show à noite, tinha uma casa de show no Rio de Janeiro muito famosa chamada Oba Oba, junto com plataforma, acolhia muitos capoeiristas na época e eu fazia show. E foi ali que eu conheci vários capoeiristas, assim, saltadores, entendeu? Vários pessoal de acrobacia. E eu comecei Sim. aí a treinar com essa galera e a gente foi para a escola de circo. E aí nessa época, passei 1 ou 2 anos só treinando com esse pessoal, indo para a escola de circo. E em 94, aí que eu fui e comecei com o Mestre Boneco. E aí comecei no Capoeira Brasil, entendeu? Foi quando eu entrei no Capoeira Brasil em 94. E aí tô aí até hoje no Capoeira Brasil, entendeu? A gente está aí Sim. até hoje. E foi lá no Rio mesmo, né? O Mestre Boneco namorava no Rio nessa época aí. Ainda morava no Rio. Na verdade, quando eu comecei a treinar em 94, o mestre ainda estava morando no Rio. Se eu não me engano, ele veio para os Estados Unidos em 96, 98. Mas pouquinho depois, né? Pouco tempo, né? Vamos colocar assim, né? 3, 4 anos depois, né? Uns 3, 4 anos depois ele começou a vir para os Estados Unidos. Quer dizer, ele sempre ficou no Rio, indo para o Rio e Los Angeles, né? Ele sempre ficou nessa ponte aérea, entendeu? Sim. Mas ele sempre ficou na ponte aérea. Mas ele começou a criar o trabalho dele aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, 97, 98, alguma coisa assim. E o senhor, essa transição do Brasil para os Estados Unidos, foi algo assim, ligado à capoeira ou é algo de outros tipos de sonhos, de querer, tipo, empreender de outra forma nos Estados Unidos, ou foi pela capoeira mesmo assim, que aconteceu essa migração do senhor do Brasil para os Estados Unidos? Para mim, eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, foi em 2000, na verdade. Eu vim para esquema de capoeira de sempre, vim para batizado, fazer uma série de workshops. Então, na verdade, vim com a mestra Jo, ela estava em Nova York naquele momento, e aí ela estava fazendo evento, eu vim no evento dela. E, na verdade, a minha migração veio por causa da capoeira, porque, na verdade, eu queria ensinar aula fora do Brasil. Eu tinha algumas pessoas, eu tinha aula no Brasil já, mas tinha alguns. Eu dava aula bastante tempo no Brasil, tinha minha própria academia no Brasil, mas aí eu tinha vários convidados estrangeiros, eles sempre gostavam do meu tipo de aula. E aí ele sempre me falava, pô, você tinha que dar aula fora do Brasil, porque eu acho que a sua maneira de dar aula, vai ser muito bem sucedida fora do Brasil. E eu, na verdade, não entendia muito até essa minha viagem de 2000, quando eu fui para os Estados Unidos, aí comecei a ter uma troca maior e eu percebia, entendeu? Esse caminho da maneira que eu ensinava a aula, da maneira que eu ensinava a atividade, eles entendiam muito bem, eles gostavam. E eu achei interessante quis trabalhar mais dentro dessa área. Massa, mestre. Então, a gente está falando aqui dessa questão, né, de ir para fora e tal, de capoeira como uma forma de trabalho. O senhor sabe que a gente está numa pegada aí, a gente vive também de capoeira. Hoje, a opinião do mestre Mindinho, eu sei que hoje o senhor também tem outros, né, outros trabalhos, outros empreendimentos, mas fala para a gente a visão do mestre Mindinho a respeito da pessoa, do capoeirista viver de capoeira. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que tem várias... Quando você pensa qual é a sua decisão, porque viver de capoeira às vezes não é uma decisão. Esse é o problema, você está entendendo? Às vezes a pessoa é levada a fazer isso, entendeu? É lógico que a capoeira ela pode ser uma ponte de você sair de você tem uma situação, por exemplo, você não tem muitas opções na sua vida, e aí, através da capoeira, surge a opção de viver de capoeira. E que é melhor do que as outras opções que você teria, entendeu? E isso é ótimo. Mas tem outras pessoas também que têm várias outras opções que, de repente, vão poder chegar no que ele tem planejado para a vida dele mais fácil do que viver de capoeira. Viver de capoeira é mais uma opção. E você tem que saber balancear essa opção muito bem.
entendeu? Então, quer dizer, quando você faz a decisão de viver de capoeira, você tem que entender o que está englobado nisso. Por exemplo, viver de capoeira na verdade, é você montar uma empresa. É você montar uma empresa sozinho e do zero você vai jogar essa empresa para cima num mercado que as pessoas não estão acostumadas, um mercado que as pessoas não conhecem. Se é fora do Brasil, ninguém conhece. Porque, na verdade, claro, a capoeira está muito grande fora do Brasil. Não, não está. Comparação com o quê? Entendeu? Em comparação, por exemplo, com judô, comparação com jiu-jitsu, não está. Ninguém conhece capoeira em comparação com jiu-jitsu. Você está entendendo? Então, quer dizer, é um mercado pequeno. Dependendo da cidade que você vai para ensinar aula, ninguém na cidade vai conhecer, sabe o que é capoeira. Você vai ser o único capoeirista daquela cidade. Entendeu? Isso é bom ou ruim? Ah, isso é ruim. Isso é ruim. Entendeu? Por que é ruim? Porque, na verdade, como é que você vai vender um produto que ninguém conhece? Você tem que... É muito mais trabalho do que você vender um produto que as pessoas já conhecem. Entendeu? Então, por exemplo, que você, quando faz essa ideia de viver de capoeira no Brasil ou fora do Brasil, você tem que saber exatamente onde você está pisando. Entendeu? E o que eu geralmente falo muito para as pessoas é que você tem que estar com entendimento, tentar perguntar para quem já foi ou para quem está trabalhando fora e saber, tentar entender mais como é que funciona esse processo para saber se realmente é o processo que funciona para você, porque às vezes não funciona, dependendo do seu objetivo. Entendi. A pessoa, na verdade, ele tem que ter essa, como o senhor falou, né? Muitas das vezes é uma opção que a pessoa nem foi uma opção, foi a única opção, né? Muitos capoeiristas que nós conhecemos que vieram de uma realidade muito complicada, que não tiveram outra opção. E aqueles que, os poucos que puderam escolher, têm que saber o grande preço que tem que pagar, o sacrifício, tem que fazer o grande trabalho que vai ter para fazer acontecer. E, como o senhor disse, o mercado não é tão grande, é uma coisa que não é certeza, né? Mas quase que tem que criar um mercado, né? Se for pensar, é quase que você tem que, como igual o senhor falou ali, começar tudo do zero, né? Iniciar do zero e fazer toda uma projeção. E ligando isso, né? Muitas pessoas também vão morar fora do Brasil. A gente já pode puxar para a próxima coisa que eu queria perguntar para o senhor. É justamente isso. A pessoa, às vezes, vai com essa intenção, já vi muitos, já conversei com muitos, vai com essa intenção achando, pô, vou para fora do Brasil, vou chegar lá, vou dar 3 aulas por semana e vou viver super bem, vou ter uma realidade. Tá certo que isso é relativo, né? De repente a pessoa passou por uma situação tão complicada dentro do Brasil que para ele lá, se ele tiver o que comer, já para ele já está ótimo. Mas para quem está achando que vai ser assim, pô, eu vou lá, vou ser um empresário, vou ficar milionário e tal, não é essa a realidade que a gente vê na maioria das pessoas. O senhor pode falar um pouquinho disso para a gente? Bom, um pouquinho disso, na verdade, aí vem a coisa do Brasil até, entendeu? Porque as pessoas elas entendem qual é o entendimento de viver de capoeira tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso é uma coisa que eu tenho sempre é um pouco complicado para mim entender, até porque, na verdade, por exemplo, eu converso com muita gente no Brasil e eles falam que eu queria viver de capoeira. Mas o que você quer, o que é viver de capoeira para você? Viver de capoeira é o quê? É você ganhar dinheiro com capoeira e você pagar as suas contas. Que tipo de conta que você quer pagar? Entendeu? O que é viver? Viver de capoeira é você, de repente, só ter dinheiro para pagar. A gente chama aqui nos Estados Unidos que você vive para cada salário. Quer dizer, você ganha o salário hoje, você gasta o salário todo e no outro dia aí no outro mês você ganha o salário e gasta o salário. Quer dizer, você não tem dinheiro guardado, você só tem aquele dinheiro que você faz. Você está entendendo? Então, quer dizer, isso que é complexo. Você tem que entender primeiro, você quer viver de capoeira ou você quer viver bem de capoeira? Se você quiser viver bem de capoeira, eu quero ter a minha família, eu quero ter minhas crianças numa escola particular, eu quero ter um carro, 2, um para mim, para minha esposa na garagem, eu quero ter uma casa própria, entendeu? Eu quero ter um dinheiro guardado para minha aposentadoria. Tá vendo? Isso, na verdade, você está planejando a sua vida. E aí, se você parar para pensar, se você fizer esse planejamento, e aí viver de capoeira, você fala, quanto eu vou ter que ganhar com capoeira para poder atingir esse planejamento? Entendeu? Então, quer dizer, o que acontece não é assim, eu vou trabalhar com capoeira e vou ganhar o máximo que eu posso. Não, não é assim.
Se você realmente quer atingir os seus sonhos, se você realmente atingir o seu objetivo, você primeiro entende qual é o seu sonho e qual é o seu objetivo. E você quantifica ele. Você quantifica esse sonho, quantifica esse objetivo. O meu sonho, eu preciso de X por mês, que é para poder atingir o meu sonho. Entendeu? Então, quer dizer, e aí eu tenho que trabalhar com capoeira e ganhar X por mês. Pô, não estou ganhando X por mês, então eu vou ter que fazer a capoeira gerar X por mês. Entendeu? E aí é que está a quantidade de trabalho. Se você vai para casa e você dá aula 2 vezes por semana e você ganha 1/10 do X que você tem na cabeça, mas eu estou legal, estou treinando, estou dando aula, mas é 1/10 do seu sonho. Você não vai atingir o seu sonho dessa maneira. Você tem que trabalhar 10 vezes mais que é para poder atingir o seu sonho. Então, aí vai ficar, a coisa vai ficar mais clara, entendeu? Do quanto você tem que ganhar, do quanto você tem que trabalhar, entendeu? Porque senão, se você não tem esses objetivos na cabeça, você não tem onde chegar, você não sabe se você está chegando, se você está longe, se você tem que mudar de caminho. Por exemplo, eu estou dando aula nesse colégio, estou dando aula nessa academia, estou ganhando dinheirinho ali, mas é o suficiente? Quem fala que é o suficiente é você. Entendeu? Não é a academia, não é o cara. De acordo com o seu sonho, de acordo com o seu objetivo, é o suficiente esse dinheiro que você ganha? Entendeu? Chegou um ponto na minha vida que eu fui mudando os meus sonhos, como todo mundo, e chegou num ponto na minha vida que eu falei, eu estou fazendo um dinheiro bom com capoeira, mas não é o suficiente. Então eu investi em outra área, que é para poder... o meu sonho era outro naquele momento. Então eu tinha que gerar alguma coisa que trouxesse um extra para atingir o meu sonho. Mas aí é pessoal, entendeu? Aí é pessoal. Cada um tem o seu sonho. Faz sentido? Deixa eu perguntar uma coisa. Claro. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor dentro disso. O senhor acredita, com respeito a todos os capoeiristas, mas é a nossa opinião, a sua opinião. Hoje é um bate-papo com o mestre Mindinho e eu acredito, eu falei isso com todo mundo que passou aqui. É opinião. Eu perguntei para muitos, o que é semestre, tal, a pessoa fica meio com receio, tal. Não, mas é a sua opinião, com a sua vivência, com a sua história, com o seu conhecimento, cada um tem uma visão relacionada a isso. O senhor acha que essa questão da pessoa ter um retorno com a capoeira, eu entendi bem que no coach mesmo eles ensinam isso. Qual que é uma meta? A pessoa quer ter uma meta, vai falar assim, minha meta é ser rico. Não, mas ser rico quanto? O que é ser rico? Não, minha meta é ser mestre de capoeira. Ser mestre, mas ser mestre quando? Ser mestre como? Para quê, né? O senhor acha que o pensamento da maioria dos capoeiristas, o senhor falou do jiu-jitsu, do judô, essa parada, eu já vi muitos capoeiristas antigos até falarem assim, não, eu não vivo de capoeira, eu vivo para capoeira. E esse pensamento como se não pudesse ter retorno com a capoeira, o senhor acha que é um pensamento retrógrado? Qual que é a opinião do senhor relacionada a isso? Se esse pensamento fosse diferente, será que a capoeira não estaria em outro patamar, assim como outras artes, que é o exemplo do jiu-jitsu, que está bem difundido no mundo todo? O que o senhor acha a respeito disso? Bom, eu vou te falar agora, vamos entender um pouco sobre isso aí agora. Essa parte que você colocou é super interessante, porque, na verdade, eu vou colocar, tipo assim, esse tipo de pergunta, na verdade, eu não gosto da maneira que as pessoas colocam. Elas perguntam assim, mas se a capoeira fosse desse jeito, a capoeira agora é dessa maneira, a gente vai ter que mudar. Pessoal, não existe isso. A capoeira não é uma coisa que eu vou decidir, ou que eu acho que é certo, ou um grupo de pessoas que está comigo, ou então os maiores mestres. Não, a capoeira não é minha, a capoeira não é de ninguém, a capoeira é o que é. O que existe é a sua trajetória no mundo da capoeira. E cada pessoa escolhe a sua trajetória. E aí que você vai falar, não, mas a pessoa é bem-sucedida ou a pessoa é mal-sucedida. E aí também você não escolhe isso. Quem que fala que você é bem-sucedido ou não é a comunidade da capoeira. E a verdade seja dita, não existe nenhum mestre que tenha 100% apoio da comunidade da capoeira. Não existe. É verdade. Como também não existe nenhum mestre que tem 0% de apoio da comunidade da capoeira.
Todo mundo tem um sim, certo apoio e todo mundo não tem o apoio geral. Então, quer dizer, se você vive para a sua parte da comunidade, se a sua comunidade representa 0,001% da capoeira e você está feliz com essa comunidade, o apoio que ela te dá, tá ótimo, você é bem sucedido. Agora, massa. se você é bem sucedido, digamos, se você é bem reconhecido por 60% da comunidade da capoeira, pô, ótimo, você também é bem sucedido. Quer dizer, com as pessoas, entre você e as pessoas que, na verdade, você convive dentro do meio da capoeira. Isso é o que importa. Então, para isso, por que eu coloco dessa maneira? Eu coloco dessa maneira que é para as pessoas entenderem, primeiro, que não existe certo e não existe errado. Existe você e a sua comunidade. As pessoas que te seguem, as pessoas que que trocam com você, as pessoas que conversam com você, isso é o que importa. Então, dentro disso, dentro dessa visão, como é que você se torna um mestre dentro da capoeira? É você pegar a sua comunidade, as pessoas que você consegue, que você tem um reconhecimento, e você trocar com essas pessoas. No dia que elas te reconhecerem como mestre, você é mestre. Você está entendendo? Então, não tem essa história do que é certo, do que é errado. É você, a sua comunidade. E se o pessoal da sua comunidade gosta de você, meus parabéns, você é bem sucedido. Se você se acha bem sucedido, que você tem 10 pessoas que você troca no meio da capoeira, então é 10 pessoas que você precisa. É isso. Entendeu? Entendi. Por que eu Massa. falo? Eu gosto muito disso, porque na verdade para com esse negócio de certo, de errado, quem tá, quem não tá, por que você está falando isso. Não tem isso. Acabou. É você e a sua comunidade. Você e as pessoas que você se relaciona no meio da capoeira. Isso é o que importa. Não, massa, massa. É uma reflexão bacana. Eu gostaria que mais pessoas pudessem estar vendo isso aqui, essa live, pegando essa ideia. É ótimo para mim, já elucidou muita coisa. Até para a gente, isso até leva, estimula, vamos colocar dessa forma, que nós vamos continuar fazendo e, pô, entendendo que realmente não vai ser todo mundo que vai aprovar, também não vai ser também, né, ficar sem apoio. Você tem sempre tem alguém ali, sempre tem uma turma que gosta de você, entende o seu trabalho e segue. Massa, né? Eu gostaria que o senhor falasse agora, mudando um pouquinho a trajetória aqui do assunto, falasse sobre os eventos, né? O Hominira, essa ideia bacana que o senhor teve, essa oportunidade que o senhor deu para bastante gente, inclusive eu pude estar aí, fiquei muito feliz no ano passado, junto com a minha esposa e tal, conheci uma galera bacana, Zames, que eu já falo que é mestre também, mestre Zames, eu reconheço. Mestre Zames, para mim, mestre Zames. Para mim, o meu voto ele já tem. Mestre Zames que está aí, poxa, que eu tive a oportunidade de conhecer, Cafeína também está aí. Pessoas super bacanas que eu pude estar conhecendo aí pessoalmente, que eu não conhecia, até gente do Brasil, que é o caso do Mussum, que eu não conhecia pessoalmente, o Gugu, enfim, muitas pessoas. Fala para a gente um pouquinho da ideia do Hominira, para a galera também sacar. Então, o Hominira, na verdade, é um projeto da Valente, não é nem um projeto meu. É um projeto da Valente, que a Valente que, quando a gente se casou, né? E a gente, claro, uma coisa que une a gente é a capoeira, entendeu? A gente sempre foi unido, o nosso relacionamento é baseado na capoeira, entendeu? Nós dois amamos a capoeira. E dentro dessas nossas conversas de capoeira é que saiu essa ideia do Hominira. Ela realmente teve a ideia, ela queria uma coisa que fosse uma coisa mais da relação pessoal, da relação entre as pessoas, do que uma coisa da relação de capoeira. Porque a gente acha que a capoeira, na verdade, você se conecta com outras pessoas através da capoeira, entendeu? Então, o que acontece? Essa conexão é que ela queria conexão entre as pessoas, que ela queria fazer um evento que expor isso mais claramente, entendeu? Então esse evento foi baseado em cima disso, baseado em cima da amizade, as pessoas que ela achava que, sabe, tinham esse tipo de pensamento também, e as pessoas que queriam trocar, entendeu? Informação, e eu acho que deu esse resultado. No final das contas a gente conseguiu sentir, eram pessoas que nunca tinham se conhecido antes e que eventualmente, entendeu, tiveram um final de semana ali
onde eles puderam trocar em vários momentos, diferentes maneiras, tanto dentro da roda como fora da roda, puderam trocar não só informação, mas puderam trocar um sentimento, entendeu? De amizade. Foi super legal. E a gente ficou muito feliz. E a gente tenta agora, na verdade, transformar esse evento. Claro que agora, em época, nossos planejamentos todos ainda estão reformulando. Mas a gente está tentando trazer isso de volta, entendeu? E tentando cada vez mais, entendeu? É massa. Eu até queria, assim, vou dar o meu relato aqui, né? O meu relato é que, baseado no que o senhor está falando, foi muito comprido, assim. Parecia que a galera toda já se conhecia há muito tempo. Rolou uma identificação. Eu acho que o ambiente que vocês planejaram tornou realmente isso propício, com várias pessoas de realidades e países diferentes, de grupos de capoeira diferentes, de estilos diferentes, mas que falaram uma língua, a mesma língua ali o tempo todo, não só na roda, mas fora da roda. Assim, eu voltei, né, para o Brasil com uma mentalidade assim, diferenciada em relação a isso. Há muitas coisas, né? Foi uma experiência ímpar assim, na nossa vida, mas o que a gente trouxe mais foi isso também, uma visão de que nós podemos muito mais também, né? Uma parada que o senhor falou comigo aí relacionado à questão, eu vou te perguntar, se o senhor já pode entrar nessa aí, do futuro da capoeira, uma visão de futuro, que o senhor viu, vocês viram na Valente, e como o senhor disse aí, as características pessoais e não apenas títulos das pessoas para estarem aí, né? Eu acho que isso foi bem bacana quando o senhor falou isso. Eu voltei, eu já tinha um pouco disso em mim, eu voltei com essa mentalidade. Mais olhar as características de quem são as pessoas, do que às vezes o cara não é o mestre, Paulo. Não que não tenha, me perdoa os mestres, não estou falando que não tem que honrar os mestres, não é nada disso. Mas que de repente a gente deixava, né, tantas pessoas de lado no passado por causa dessa coisa assim, de graduação. Acho que foi muito legal. O que o senhor pensa relacionado ao futuro aí? Tá certo, igual tu vê essa situação muito diferente agora para a gente, né? Para todo mundo, mas relacionado ao futuro aí da capoeira, aos movimentos que têm acontecido, o senhor acha que vai acontecer nos próximos 10 anos? O que o senhor acha que vai estar mudando aí no mundo da capoeira? Bom, essa parte que você entrou agora é muito verdade, entendeu? Na verdade, eu acho que agora o mundo da capoeira, a gente tem que entender, como qualquer outra atividade, o título não é sagrado. O que eu estou querendo dizer com isso é que em qualquer parte da sociedade, por exemplo, qualquer título, tanto um advogado, um doutor em advogado, um doutor em medicina, ou então até uma pessoa exponencial, religiosa, entendeu? Tem dentro de várias atividades, você tem aquela pessoa que você, na verdade, tem o título e você considera aquela pessoa, mas quem ela é, a parte pessoal, é muito válida, entendeu? E hoje em dia, por exemplo, a gente tem que entender que a sociedade aprende, não é só as pessoas mais antigas. Hoje em dia a gente não vai só as pessoas mais antigas que realmente têm todo o conhecimento da sociedade. Não. Às vezes vem uma pessoa nova, que na verdade, na maioria das vezes vem uma pessoa nova, que na verdade ela não tem muito entendimento, mas ela faz uma mudança, entendeu? Ela faz uma mudança muito grande naquela atividade. Você às vezes tem, por exemplo, um pesquisador na área de medicina, e é um cara que de repente acabou de se formar pesquisador, e ele faz uma descoberta enorme e muda totalmente a área da medicina, entendeu? Nossa. E aí o que acontece? A gente tem que permitir isso dentro da capoeira, entendeu? A capoeira, na verdade, é em cima você tem que reconhecer as pessoas como pessoa. O que ela representa, como é que é a troca que você faz com essa pessoa, qual é a responsabilidade, qual é a imagem que você tem dela e qual é a imagem que ela passa para a capoeira. Então, isso para mim é importantíssimo. E não importa qual é o seu título. Se você é mestre ou se você é iniciante, eu sempre vou tentar observar esses elementos. E a partir desses elementos, você vai fazer parte do meu ciclo de amizades ou não. Do meu ciclo de capoeira ou não. Entendeu? Então, e dessa maneira, você permite pessoas de qualidade, mas que são novas na capoeira, entrar no seu ciclo, entendeu? E às vezes pessoas que de repente têm muito tempo de capoeira, têm um nome de capoeira, tem um monte de coisa, mas infelizmente ela
convive comigo da maneira correta que eu interpretei que eu queria e a gente não vai ter um relacionamento dentro da capoeira. O que é totalmente normal, totalmente válido, entendeu? Então, por Sim. isso que é importante você estar sempre aberto para as pessoas que vão tentar agregar um valor dentro da capoeira. Não importa, Massa. não importa nível, não importa background, não importa de onde que ela veio, não importa nada, entendeu? Pô, é legal o senhor falar, tocar, a gente está falando nessa questão, porque quebra alguns paradigmas, né, assim, que nós trazíamos, e isso aí é muito bom, isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz quando veio o convite, né, de vocês, da Valente para a Laís e tal. Ela ficou até, caramba, tal. E, poxa, eu tenho 18 anos só de capoeira. Ela considerou 18 anos, né, como se fosse assim, pô, 18 anos, né. Mas eu falei, cara, filha, se você for olhar, a filha que eu chamo ela de filha, filha, se Relaxa. você for olhar, se você for olhar outras profissões, às vezes o cara vai fazer medicina, o cara fez 5 anos, fez residência, tal, tal, 7, 8 anos, ele já está lá no mercado de trabalho fazendo diferença. Você está falando de 18, como se 18 anos não fosse nada, né? Eu acho assim, e o que o senhor falou, bacana demais, porque muitas das vezes a gente deixa, perde muita, né, no nosso meio, como o senhor falou, né, no nosso, tô falando de mim, né, não estou falando do outro. Às vezes no meu meio eu perco algumas pessoas porque estou esperando, né, que eu vim com aquela cultura, né, do passado, de esperar uma vida para valorizar, para dar espaço dessa, né, para aquela pessoa, e a gente acaba deixando passar isso. Um E é detalhe legal frisar, importante, pode falar. um detalhe importante aí que, na verdade, quando você colocou isso, de repente é interessante a gente colocar também, em geral, é super interessante você entender que eu, como mestre, se eu também deixar todas essas pessoas que são mais novas, por exemplo, a própria Laís, que com 18 anos de capoeira e eu tenho 35, entendeu? Se eu manter uma distância dela o tempo todo, eu começo a ficar desconectado com a geração dela de capoeira, entendeu? E eu tenho que, na Sim, verdade, ter várias maneiras de poder me conectar, porque, na verdade, você tem que entender que o mundo da capoeira, claro, que ele é feito de pessoas mais antigas da minha geração, pessoas muito mais antigas do que a minha geração, entendeu? E pessoas mais novas do que a minha geração. E para mim poder estar conectado com o mundo da capoeira em geral, eu tenho que estar conectado com essas pessoas. Então eu tenho que ter amizades, eu tenho que ter pessoas que eu confie, eu tenho que ter pessoas que tenham tipo assim, uma presença dentro da capoeira que eu dou um suporte, que eu apoio, que eu gosto. Entendeu? Isso vai massa. fazer, isso vai me tornar um mestre, ou vai me tornar uma pessoa que de repente divide o conhecimento muito mais conectado com a arte que está sendo feita agora. E não somente aquele cara que Massa. vai em batizado e só conhece os mestres antigos e, porra, não treina mais aquele movimento, você está entendendo? E aí perde a conexão com aquele movimento. Não, e é legal a gente estar falando essa questão, que acho que isso traz, né, o que eu falei agora, no começo. Pô, eles são novos, né? Vamos colocar assim, novos, 18 anos de capoeira, os dois têm ao mesmo tempo, ela e Paraíba, e eles acharam a sua aula, assim, sabe, super atualizada, a tecnologia, a técnica, tal, tal. Então, a isso a gente entende que essa busca, né, que essa questão de estreitamento que o senhor coloca, o senhor se mantém também dentro, trazendo toda a sua bagagem, mas também pegando o que está trazendo, o que está acontecendo e evoluindo junto, né? Acho isso super bacana, porque eles também, eu já havia falado, né? Eu e a Laís falado do Paraíba, pô, o Messi é um cara cabeça e tal, tem uma visão diferente das coisas, não diferente, mas assim, vamos colocar, diferente da maioria, da que a gente conhece, vamos colocar do meio que nós conhecemos. Pô, bacana e tal, tal, e eles, quando foram para aula aí de ver a parte prática, né, eu vou, pô, caramba, ou seja, né, não, às vezes as pessoas acham que isso vai ser desvencilhado, porque quando você se conecta, tem muita gente que eu já vi o discurso e fala assim, não, mas se eu ficar me conectando, eu acabo perdendo a minha essência. Não sei se o senhor já ouviu esse tipo de fala. Eu acabo perdendo a minha essência, tal, já ouvimos falando isso. E, na verdade, o senhor mostrou que pode muito bem aliançar essas duas coisas, fazendo essa conexão, né? Well, Aí quando eu... você, é uma coisa que você colocou interessante, às vezes, exatamente, eu escuto várias pessoas falando isso, que, não, vou perder minha essência. Na verdade, se é a sua essência, você não vai perder.
Você está entendendo? Você vai perder a sua essência a partir do momento que você deixar. Justamente. Entendeu? Justamente. O nome é a essência. Entendeu? Vai perder o respeito. Na verdade, você vai perder o respeito se você deixar perder o respeito. Entendeu? Não quer dizer que se você... Esse que é a diferença. Eu, na verdade, vou deixar pessoas... Eu deixo pessoas entrarem dentro do meu meio da capoeira, do meu convívio com a capoeira, as pessoas que eu sei que vão continuar me respeitando, e não importa se você vai estar dentro do meu meio ou não. Porque a partir do momento que você vai perder o respeito por qualquer situação, você não deveria estar aqui. Você está entendendo? Então, quer dizer, para mim, na verdade, todos... É por isso que os valores pessoais eles são muito mais importantes do que os títulos, entendeu? E o conhecimento que eu vou ter a partir desses valores pessoais, entendeu? Na verdade, a gente vai fazer a troca. Mas a troca tem que sempre estar fundamentada em cima do respeito mútuo, tanto meu com essa pessoa, quanto essa pessoa comigo. Então, quer dizer, isso é uma coisa natural de convivência em sociedade, e não é uma coisa específica da capoeira, entendeu? Então, quer dizer, perder o respeito é uma coisa que não pode acontecer nunca. Não é porque eu sou seu amigo e você é aluno, ou porque a gente sai junto, porque a gente conversa junto, porque a gente está sempre junto, e isso aí vai perder o respeito? Não. Em sociedade não deveria perder o respeito. Entendeu? Eu não perco o respeito com a minha esposa, entendeu? Que eu convivo com ela o dia inteiro. Entendeu? Eu não perco o respeito com ela e nem ela comigo. Entendeu? Porque o respeito é uma coisa que você tem pelos outros indivíduos dentro da sociedade. Por isso que é importante fazer essa diferença. O senhor tocou num ponto muito interessante. Mas antes de eu continuar, eu vou falar para o pessoal. Gente, o pessoal que está na live aí com a gente, que se quiser deixar alguma pergunta para o mestre, já vão dando 40 minutos, quando der 1 hora a live termina. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para o mestre aí, para ele, seja lá, qualquer pergunta que for, tenho certeza que ele tem bastante propriedade para estar respondendo para a galera aí, né? Já vai deixando aí, tá bom? Aí, tchau, essa é minha irmã, tia Lu. Tia Lu, se quiser mandar uma pergunta, Luciana Girê, quiser mandar uma pergunta para o mestre aí e tal, eu sei que você também acompanha, a galera quiser estar deixando aí, tá de boa. Mestre, então, o senhor falou, enquanto o pessoal de repente vai deixando aí, eu acho legal que o senhor falou, 35 anos de capoeira, o senhor busca, o senhor tem outros investimentos, o senhor também trabalha com a capoeira, mas o senhor também cuida da sua parte pessoal e técnica da capoeira. É um cara que treina, que se cuida. Tivemos aí, sei que o senhor é vegano, está buscando também, está sempre em atividade. Fala um pouquinho desse cuidado que o mestre também tem, e isso é importante para todas as gerações, né? Tanto quem está começando, como quem está no meio do caminho, como quem já está lá em cima de tempo, assim, que isso faz parte. Fala um pouquinho para a gente de onde que o senhor tirou essa visão de cuidar da parte técnica e física. Bom, na verdade, eu considero isso muito pelo amor da capoeira. Entende uma coisa, você gosta de capoeira, você ama a capoeira. E qual é o tipo de representação você quer fazer dentro da capoeira? Você quer ser um atleta de capoeira? Você quer realmente estar no alto nível dentro da capoeira? Bom, se você quer ser um atleta, você tem que dormir como atleta, você tem que comer como atleta, você tem que ter a sua vida dentro de uma tabela de horários como atleta, entendeu? Você tem que se entender como atleta, para você ter resultado como atleta. Não adianta você sair à noite, beber com os amigos, sair toda noite e brinca, e nunca treina, e você vai ter que querer um resultado como atleta. Eu não consigo fazer aquele movimento. Você não está conseguindo fazer um movimento porque você não está se colocando de forma, não está se respeitando de forma a poder fazer um movimento, fazer qualquer que seja o seu objetivo. Então, se você tem um objetivo a atingir dentro da capoeira, você tem que realmente se comportar dentro daquele objetivo. Entendeu? O Zames acabou de falar uma parada aqui espetacular, disciplina. Disciplina. Entendeu? Disciplina, é isso aí. Na verdade, se você quer ser um atleta de capoeira, come como atleta, treina como atleta e se vê um atleta. Se respeita como atleta. Entendeu? Essa é a parte fundamental. Entendeu? É de acordo com o teu resultado. Se você parar para pensar hoje, pensar na sua alimentação, pensar nos seus horários, entendeu? Como é que você controla os seus horários, pensar no seu treinamento, e você fala,
eu tô treinando como atleta? Será que eu vou atingir meu objetivo? Provavelmente não. Se você não está se comportando como atleta, você não vai atingir os seus objetivos. Ah, mas talvez, na sorte, vou te falar que nada acontece por sorte. Eu não acredito em sorte, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, eu vou ser sincero para você, eu fui ficando mais velho e o seu metabolismo muda. Então, por exemplo, antigamente, o quanto eu treinava e o quanto eu me alimentava, a relação não fazia muita diferença porque eu treinava o suficiente para gastar todas as calorias do que eu comia, entendeu? Quando o Sim, seu metabolismo muda, aquele nível de treinamento já não funciona mais. E aí o que acontece? Eu vou treinar mais, mas se eu treinar mais também, você começa a ficar aberto a mais... você tem mais lesões, entendeu? Você começa a se machucar mais também, entendeu? Então, o que acontece? Eu tive que mudar a alimentação, foi uma estratégia que é para poder manter o peso, entendeu? Então, o que eu fiz? sim, Pô, você se tornando vegano, você corta várias coisas na sua vida, entendeu? Naturalmente, que na verdade você acaba comendo menos calorias, você acaba comendo menos toxinas, você acaba natural, você pode comer o quanto você quiser, mas a tua alimentação é uma alimentação melhor. Então, de uma certa idade, para mim, foi a solução que eu encontrei, que é para poder seguir isso. É claro que eu não estou falando que ninguém tem que ser vegano, claro que não, entendeu? sim, Mas você tem que encontrar uma solução que seja boa para você, entendeu? sim. E você tem que pensar, tem que ter disciplina, se você tem objetivo como atleta, se você quer fazer os movimentos mais, entendeu, mais interessantes, se você quer ter uma performance dentro do jogo mais é uma atividade física a capoeira. Ah, claro que é cultura, claro que é música, um monte de coisa, mas não deixa de ser uma atividade física, entendeu? É Sim. um trabalho físico e você tem que ter um corpo de atleta que é para poder jogar a capoeira que você quer. Massa, mestre. Olha só, antes de nós, o pessoal não colocou pergunta, acho que o pessoal está com vergonha aqui hoje. Coloca pergunta aí, galera. Poxa, perde a oportunidade, não. Aí os anos aí. Olha só, mestre, eu queria que você já pensasse alguma parada aí, uma coisa, de algum recado, que eu sei que tem muita gente nesse momento que, às vezes, está meio assustado com essa situação que está acontecendo. Realmente é uma coisa, né, bem complexa que o mundo está passando, né? O Zames mesmo está lá, né, lá no sítio dele lá, tal, de quarentena, faz tempo lá e tal, ele até me mandou lá. Então tem muita gente que, poxa, nesse momento perdeu ente querido e tal. Tem gente que aqui no Brasil já tem pessoas que já não tem o que comer, porque o comércio já está parado há alguns dias, a economia já está complicada e tal, e isso porque tem pouco tempo. Mas assim, de repente uma palavra do senhor aí relacionado, porque o que eu acredito que o que o senhor falou aí agora há pouco, o que nós plantamos, nós vamos colhendo. E se a pessoa tem condição nesse momento de já estar fazendo alguma coisa, preenchendo a mente, de repente treinando, fazendo aulas online e já se programando para a hora que a coisa voltar, entender que mudou muita coisa nesse tempo. Enfim, eu não quero falar a minha opinião, queria que o Mestre Mindinho falasse aí o pensamento dele para o pessoal durante essa questão que está acontecendo e o que o Mestre Mindinho imagina que vai acontecer, né? Vamos trazer um pouco, tem que falar do ser humano, mas um pouco para os capoeiristas, né? O contexto do capoeirista, a gente falou de viver de capoeira aqui, mas pode na visão do Mestre Mindinho, estar muita coisa diferente, né, que vai acontecer devido a isso. A gente até conversou algumas coisas sobre, né, que É. já mudaram algumas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que entender você não está parado. Você está confinado, não é parado. Por exemplo, quando a pessoa fala, não, está todo mundo de quarentena. Quarentena não é não fazer nada. Opa, por exemplo, eu estou de quarentena, eu vou ser sincero, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Sem quarentena. Sem quarentena, os meus horários eram muito mais Entendi. tranquilos. Hoje eu trabalho mais, o dobro do que eu trabalhava antes. Eu estou de quarentena, eu estou trabalhando, eu só mudei o Tá local. ouvindo, pessoal? Mas entendeu? Então, por isso que vale. Por quê? Sim, Porque você tem que entender que você está em casa, na verdade, você tem que fazer agora entender o que está acontecendo. Primeira coisa, você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, entendeu?
Eu posso dar para você aqui vários artigos, várias coisas que estão acontecendo no mundo agora, entendeu? O que está acontecendo agora é uma coisa única na história da humanidade. Na humanidade em geral, nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Porque, claro, você tinha a gripe espanhola, por exemplo, você tinha a gripe espanhola em 1918, que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, mas essa gripe espanhola era no momento em que as pessoas não eram tão conectadas como é hoje. Então, o que está acontecendo agora nessa área, como nós estamos todos conectados, então o coronavírus, ele realmente se espalhou pela sociedade muito mais rápido por causa dessa conexão. Então, o que acontece? O que está acontecendo agora, você tem que estar ligado. Mudou tudo. A relação de trabalho, o que vai acontecer depois. Porque isso aqui não é assim, não, a gente vai abrir amanhã, por exemplo. Vamos dizer que o Brasil vai abrir amanhã. Vamos dizer que os Estados Unidos vai abrir amanhã. Não importa. As pessoas não vão sair para comprar do mesmo jeito que elas compravam antes. Elas não vão sair para treinar do jeito que elas treinavam antes. Elas não vão se comunicar como elas se comunicavam antes. Por exemplo, a capoeira, você acha que você tinha 50 alunos na sua aula e aí você vai abrir a escola na semana que vem e vai ter 50 alunos na sua aula? Claro que não. As mães não vão deixar as crianças irem, elas vão estar com medo nos próximos 6 meses, nos próximos ano, talvez até mais. Esse negócio de você estar na academia todo suado e abraçar alguém, hoje em dia você anda de máscara. Entendeu? Então, quer dizer, a nossa estrutura de trabalho mudou, cara. Entendeu? Mudou. É claro, não, mas, meus amigos da capoeira é assim, vai estar todo mundo jogando capoeira. Não, não vai. Porque o que? Você tem que entender que a roda de capoeira vai quem quer. Mas a aula de capoeira é que você vive. Você vive da aula. Entendeu? Então, seus amigos, você vai encontrar com ele na roda de capoeira, vai jogar capoeira e tudo bem. E para viver de capoeira agora, que ninguém quer mais ficar junto. E para viver agora, que depois a gente vai ter que... Porque depois que abrir a quarentena, você ainda continua com social distance. Você continua ainda a manter a distância social. Entendeu? Então, quer dizer, na sua academia você tinha 50 alunos, agora você só pode ter 6. Porque eles têm que estar a 2 metros de distância de cada um. Então você vai ter que fazer várias aulas com 6. Você está entendendo? Muda a estrutura toda. Entendeu? Por exemplo, mas ninguém... Aqui nos Estados Unidos o pessoal já comprava muito online. No Brasil o pessoal não tinha costume de comprar. Mas agora, depois dessa situação, todo mundo compra online agora. Comprar online ficou normal. E depois você acha que depois que você está comprando online, você vai parar de comprar online, você vai continuar entrando na loja para comprar alguma coisa? Não. Você está acostumado já. Entendeu? Verdade. Então, por isso que é super importante você entender as mudanças que estão acontecendo no mundo, as mudanças sociais. Eu vou dizer que eu tenho pelo menos uns 5 pessoas que eu gosto muito. São 5, entre deles são 3 que trabalham, são 3 pessoas que na verdade analisam o mundo, como é que ele vai ficar depois da crise. É isso que você tem que pesquisar hoje. E você tem que adaptar o que você é, o que você faz com essas pessoas. Entendeu? Você tentar entender como é que vai ficar o mundo depois. E aí é que está o ponto. É crise? Não. Na verdade, você tem que entender assim, a riqueza, ela não para, ela não termina. Ela muda de mãos. Então, por exemplo, não é que você está ganhando menos, é que alguém começou a ganhar mais. Você está entendendo? Então, o que acontece? Claro que o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, hoje você não está trabalhando, mas tem gente fazendo muito mais dinheiro. Como tem empresas hoje em dia que estão em crise, tem pessoas que estão contratando. Tem pessoas que estão na levada, que já estavam ali. Esses momentos de crise, olha só, tem 3 coisas no mundo que movimentam a humanidade mais rápida, entendeu? São as guerras, as revoluções e as pandemias. São essas 3 coisas. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a mulher, ela já fazia alguns tipos de trabalho, mas ela praticamente ficava em casa. Você está entendendo? Com a Segunda Guerra Mundial, os homens foram todos para a Segunda Guerra e as mulheres tiveram que fazer todos os serviços. Quando os homens voltaram,
da guerra, as mulheres continuaram trabalhando. Então acabou de ficar em casa. Acabou esse papo de ficar em casa. Essa era uma situação que as mulheres já estavam vivendo na época, mas era uma mudança bem devagar. Era uma mudança bem devagar. Agora, com a Segunda Guerra Mundial, do dia para a noite aconteceu. É a mesma coisa que a gente está vivendo agora. Com a pandemia, todo mundo já tinha feito um encontrozinho, já tinha feito uma reunião através do Skype, uma reunião através do Zoom, entendeu? Mas era uma coisa que você fazia de vez em quando. Meu irmão, com a pandemia, virou Zoom todo dia. Virou a Skype todo dia. Você está entendendo? Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que a pandemia é um processo de aceleração das coisas que já estavam acontecendo na humanidade. E se você estiver prestando atenção nisso, e aí você estiver pensando o que vai estar lá na frente, por exemplo, algumas dicas que eu vou te dar é primeiro saber o que você acha que vai ficar depois. E a segunda é daqui a 10 anos, o que vai continuar daqui a 10 anos. Entendeu? E aí são os negócios que vão estar lá na frente para você, são os negócios que você vai estar trabalhando. Entendeu? Eu acho super importante as pessoas se focalizarem agora, que estão em casa, não fazer nada. Em casa é trabalhar em casa. Entendeu? O pessoal tem que estar trabalhando em casa. Você tem que entender que eu não estou fazendo nada, não. Eu estou trabalhando agora, tem projetos que eu não tinha antes, que surgiram agora por causa da pandemia. E aí, quer dizer, é o dia inteiro. Então, vamos prestar atenção para onde isso vai, porque essa é uma oportunidade que você tem, que é o que eu chamo, na verdade, que você zerou o cronômetro. Por exemplo, você que fazia capoeira, você que estava trabalhando numa qualquer área, estava difícil, as coisas estavam muito difíceis para você trabalhar. Olha só, agora zerou o cronômetro para todo mundo. E de repente, se você estiver mais esperto, você é o cara que vai estar lá na frente. Você é o cara que ontem, no mundo normal, você não tinha condição nenhuma de poder se sustentar ou ter uma profissão que realmente te valorizasse financeiramente. E, de repente, agora é a hora que você abrir um novo negócio que você vai estar na frente de todo mundo. Essa é a hora. Porque tem muita gente que parou. Aí é que tá. Tem muita gente que está em casa sem fazer nada. Esse que está em casa sem fazer nada, ele está atrás. Esse que está em casa sem fazer nada, ele vai ficar para trás. É o cara que está em casa trabalhando, é esse cara que vai estar lá na frente. Então, a gente pode conversar depois 1 hora só sobre isso, porque, na verdade, o que eu faço agora o dia inteiro é consumir informação do que está acontecendo no mundo. E não é consumir informação da pandemia. A pandemia, para mim, claro que é importante, mas não é tão importante. O que é importante é o que vai gerar uma mudança. E eu vou ser dado para essa mudança quando ela acontecer. Massa, Messi. Eu acho que esse raciocínio que o senhor fez travou um finalzinho para mim aqui, mas esse raciocínio do senhor aí tem tudo a ver mesmo, porque eu estava falando de escola ISA, a gente também, eu acho que eu nunca trabalhei tanto assim em projetar e fazer as coisas igual nós temos trabalhado esses dias, realmente. Teve gente que falou assim, cara, pô, eu não sei o que eu faço, estou tanto tempo assim. Eu falei, cara, eu não tive tempo de mandar o carro para lavar, nem lavar o carro. Meu carro está sujo desde antes da pandemia, porque eu não parei. Eu termino a live com o senhor aqui agora, eu vou fazer uma live lá da igreja, aí amanhã a gente já tem toda uma programação. Eu falo, pô, mas sábado, eu não estou nem sabendo o que é sábado e domingo mais, a gente está emendando direto na produção. Não é aqui para falar assim, nossa, o cara está falando para poder... aparecer, não é nada disso. É realmente o que o senhor falou. Nós juntamos aqui falando, cara, agora é hora não de trabalhar, é hora de dobrar, de trabalhar mais do que nós já trabalhávamos. Exatamente. E já pensando nessa reformulação de toda a situação, né, financeira, de mercado, enfim. Olha só, o senhor falou aí, eu tenho certeza que tem que... Olha só para finalizar aqui, eu vou colocar a última coisa que, na verdade, eu tenho conversado, claro, durante essa época, a gente vai conversando com várias pessoas, entendeu? E a gente vai começando a entender um pouco mais do que vai estar acontecendo. Eu vou ser sincero, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, várias pessoas, vários capoeiristas,
realmente tem tido... Você tem que ter, por exemplo, a minha aula agora, eu estou dando aula através da internet, como todo mundo. E eu estou fazendo uma aula mais específica. O que acontece? Ela é uma aula melhor do que quando você dava pessoalmente. Claro que não é a mesma aula, é uma aula diferente. Mas, por exemplo, antigamente, quando eu tinha 30 pessoas numa sala, para você poder corrigir cada pessoa, você tem que ficar andando, e várias pessoas você acaba se perdendo. Na internet é mais fácil, você tem uma câmera focada naquela pessoa, num ângulo bom, e você pode corrigir ela a qualquer momento. E você tem 30 pessoas na sua tela. Eu tenho 30 pessoas na minha televisão, eu consigo entender cada um onde é que você está. Então, quer dizer, eu consigo corrigir aquela pessoa e dar um feedback, dar uma correção naquela pessoa no movimento muito melhor do que eu fazia antes. Então, quer dizer, isso, os alunos, eles gostam mais. Isso, na verdade, tem alunos que eles já colocaram para mim que depois eles vão continuar fazendo online. Entendeu? E ele mora na minha cidade, ele podia vir na aula, mas para a cidade dele, para o tempo dele. Agora, como é que você vai funcionar com isso? Ah, não, mas você acha que todo mundo vai ficar aprendendo capoeira na internet? Não, eu não estou falando isso. Aprender capoeira na internet não é o que vai acontecer, entendeu? Mas é mais um meio que você tem para ensinar capoeira. E se você estiver lá na frente de como ensinar nesse meio, é diferente, entendeu? Então, quer dizer, eu posso aqui falar horas sobre, porque na verdade isso é o que a gente tem feito agora, é estudar o que está acontecendo na mudança entre o ser humano. A humanidade está mudando. E se você estiver mudando junto com eles, você está prestando serviço para eles e eles vão estar lá na frente junto contigo. Entendeu? Show. Mas, segura só. O que eu vou colocar para vocês aqui assim é o seguinte: você tem que estar ligado hoje várias coisas. A primeira coisa é que a capoeira, ela se torna, o conhecimento ele vai se tornar mais mundial. Ele vai se tornar mais pulverizado. Porque o que acontece? A gente já fazia online algum tipo de aula. Eu já dava aula online, mas não era uma coisa especializada. Hoje em dia, o conhecimento online se torna natural, porque a gente vai ficar dentro dessa quarentena durante muito tempo. Quando eu falo muito tempo, não é a quarentena, mas a ideia de que você vai estar aprendendo em casa, online, vai ser durante muito tempo. Você pode colocar aí pelo menos 6 meses, as pessoas vão estar ainda dentro dessas coisas de fazer live. Até mesmo se o seu país abra, a sua cidade abra, mas você vai continuar fazendo as coisas online. Entendeu? Sim. Por quê? Porque social distance, você não vai poder ir para a academia plena, sabe? Você não vai poder... Então, o espaço físico da aula, ele começa a ficar uma coisa mais complicada. Entendeu? Sim. E aí o que acontece? 2 coisas. Primeiro, você tem que valorizar a roda. A roda. Porque o que vai acontecer entre os capoeiristas, muito mais entre os iniciantes, você vai ter a aula, que pode ser online, ou pode ser física, mas você vai ter a roda no final de semana. Então, quer dizer, você pode aprender capoeira durante a semana e praticar na roda. E a roda é uma coisa assim, você se encontra, faz uma roda e pronto. Entendeu? A roda de capoeira. Que, na verdade, é o que a gente fazia antigamente. Antigamente não existia a coisa de aula, de você fazer a roda na aula, não. Antigamente você se encontrava com a galera, treinava durante a semana, jogava um pouquinho aqui, jogava um pouquinho ali, mas era treino. E no final de semana no final de semana tinha roda e você ia na roda com um monte de gente que você não conhece. Então, hoje em dia, as grandes ferramentas são as ferramentas que você vai poder fazer. Onde é que vai ter a roda? Qual é a roda desse final de semana? Você propiciar, por exemplo, durante o Facebook, abre um grupo no Facebook, onde todo mundo coloca, vou fazer uma roda. Tem várias. Você fazer roda do final de semana vai ser uma coisa muito importante, porque todo mundo vai querer jogar capoeira no final de semana. Porque ele vai treinar online. Vai ter mais valor, né? Vai ter mais valor, né? Exatamente, é isso que eu estou querendo colocar. Vai ter mais valor a roda do que tinha antigamente. Porque as pessoas vão estar treinando online e eles não têm aonde jogar. Você está treinando online, mas você vai jogar onde? Você vai jogar na roda no final de semana. Então, se você na tua cidade você tem uma roda de final de semana boa, você começa a atrair mais gente. Entendeu? Porque aí ele começa a perceber a ideia de que eu treino online, mas jogo no final de semana. A segunda é o seguinte, a capoeira em geral ela vai mudar.
Por quê? Porque hoje as pessoas têm mais acesso a diferentes estilos. Por exemplo, eu tenho alunos que me procuram para ter aula e eu não conheço esse cara é de Paris, é da França, muita gente, acho, na verdade, muita gente de Moscou, muita gente da Rússia está treinando comigo, entendeu? O pessoal da Ásia. Aí esse cara vem para treinar comigo, mas durante essa semana ele pegou uma aula do Xuxo, ele pegou uma aula do Gugu, ele pegou uma aula de outra pessoa, você está entendendo? Então ele tem várias aulas durante a semana com professores diferentes. Quer dizer, então a ideia de que você tem que ficar ligado num professor, isso vai acabar. Você está entendendo? Porque você pode pegar 3 mega professores durante a semana e treinar toda semana. Entendeu? Toda semana. Então, quer dizer, você tem uma possibilidade de aula impressionante. É essa visão do futuro que a gente tem que começar a entender. A valorização da roda no final de semana. A valorização, por exemplo, você tem que começar a entender de quando você dá aula, você tem que entender que você não pode chegar e falar, isso está errado. Não, não existe errado. Porque agora aquele aluno, ele treina contigo, mas ele treina com o cara do Cordão de Ouro, ele treina com o cara do Candeias, ele treina com alguém da Senzala, entendeu? Então ele treina com vários outros grupos e o que é errado para você é certo para eles, entendeu? Então você tem que ter uma visão mais, digamos assim, você tem que ter uma visão maior de como é que funciona a capoeira. Fora do estilo, porque muito movimento é estilo e ele não tem uma, na verdade, ele não tem uma força como movimento. Por exemplo, bota a mão aqui, bota a mão aqui. Bota a mão aqui porque ela tem um motivo para a mão estar ali, ou você coloca a mão ali só porque é estilo, vai ficar bonito, vai ficar legal, ficar dentro do nosso estilo de jogar capoeira, ou ela tem um motivo? Se ela é só um estilo, então você não pode ficar falando isso para o teu aluno, corrigir esse tipo de correção, não existe mais. A correção do estilo não existe mais, a correção agora é técnica. Então você tem que ser um cara mais técnico dando aula. Eu tenho várias pessoas que treinam comigo e voltam a treinar comigo, porque eu, na verdade, coloco uma coisa... A minha aula é mais visada na parte técnica e não no estilo. Eu não dou aula de estilo. Eu não quero saber se você é cordão de ouro ou se você é abadá ou de onde é que você vem. Eu nunca vou corrigir. Eu não faço isso porque no meu grupo eu não gosto. Não existe isso. Você pode fazer o que você quiser. Eu estou te dando uma visão técnica do que isso vai ajudar ou vai piorar dentro do seu objetivo. Então, você poder fazer esse tipo de aula... Exatamente, porque agora todo mundo tem um estilo mais aberto. Entendeu? Próprio. Por isso, exatamente. Então, são visões que, na verdade, não quero me estender muito, mas são esse tipo de visão é que você tem que ter do que vai acontecer no futuro, para preparar a sua aula para essas pessoas que estão chegando. Massa. Não, mestre, isso aí que o senhor falou... Eu concordo plenamente. É uma coisa que eu estava conversando com o mestre Suíno e ele falou algumas coisas semelhantes que o senhor falou. Ele falou assim, olha, vamos nos preparar que daqui 10 anos muita coisa vai mudar. E isso antes da pandemia, né? Conversei com ele no final do ano passado, ele já estava falando sobre isso. Né? Até gostaria de perguntar a ele sobre essa questão que o senhor falou também. Mas bate muito com isso, porque ele já falou assim, alguns movimentos que nós já estamos vendo, essa questão da internet... de todo mundo tá pegando informação, não dá para você falar o que tá... não, isso aqui que é o certo. Antigamente você podia até falar, né? Antigamente você falava, não, aqui tal, nós definimos que assim o certo é isso. Hoje em dia não tem essa parada mais. E agora cada vez mais tem pendido para esse lado mesmo. Pessoal, não sei se teve alguma pergunta lá na outra. Olha só, uma coisa que eu queria colocar sobre isso também, interessante, é que a visão técnica da capoeira. A gente tem que começar a ser mais técnico na capoeira. Porque, olha só, eu vou explicar isso, porque isso, para mim, é fundamental na preparação de qualquer, não só de capoeirista, do capoeirista, mas na preparação de qualquer pessoa que vai instruir com capoeira no futuro. Você tem que ter uma visão técnica. O que é técnica? A pessoa nem sabe o que é técnica, a definição de técnica. O que é ter uma visão técnica? A visão técnica não é uma visão pessoal. Por exemplo, eu boto a minha mão aqui porque eu gosto. Por que eu boto mais baixo? Por que eu boto mais alto? Por que o cotovelo é mais alto, a mão é mais alta? Entendeu? Isso é uma visão pessoal. Eu boto aqui porque eu gosto. Uma visão
técnica é qual é o resultado que isso vai ter para mim. Eu tenho que explicar. Por exemplo, você tem que começar se você trabalha com capoeira, você tem que começar a entender que você trabalha com capoeira, então, por que você ginga? Por que existe ginga na capoeira? Por que a ginga é desse jeito? Por que a perna que está atrás é a mão que está na frente? Por quê? Essa tem que ser uma visão técnica. Ah, porque eu faço porque todo mundo faz, porque todo mundo ginga desse jeito. Não, essa não é uma resposta. É uma resposta emocional, uma resposta pessoal. Por que você faz desse jeito? Não, tem que ser uma resposta técnica. A visão técnica, ela tem que gerar... Você faz isso para ter esse resultado dentro dessas condições. Esse é o contexto. Você tem uma ação dentro de um contexto e vai gerar um resultado. Isso é uma visão técnica. Um jogo técnico é um jogo em que... Não estou dizendo que a capoeira ela é só técnica. Não estou dizendo isso. A capoeira é uma combinação de vários elementos. Mas o que a gente não tem hoje é a visão técnica. A maioria dos instrutores, dos professores, dos mestres, eles não têm uma visão técnica, eles têm uma visão pessoal. Então você tem... Aí é que tá. A internet vai dividir isso. A internet vai começar... As pessoas que têm uma visão pessoal, o aluno que toma aula com 3, 4, 5 professores de alta qualidade diferente toda semana, ele vai começar a ver quem é que tem a visão técnica e tem a visão pessoal, por causa do resultado. Entendeu? Sim, eu acho que o senhor falou uma coisa interessante que agora eu acredito assim, que quem quiser permanecer trabalhando com aquele assunto que nós falamos lá atrás, trabalhando com capoeira, e ainda mais se for viver de capoeira, se tiver escolhido essa questão, ele vai ter que realmente pesquisar, estudar e só deixar de ser um reprodutor do que ele já só viu no passado. Não sei se o senhor acha também. Porque, como o senhor falou, de repente, tecnicamente, o que gasta mais ou menos caloria num jogo? De repente, às vezes nós fazemos alguma coisa que aquilo ali te minou no jogo e você não sabe tecnicamente o que te minou naquele jogo. Né? De repente... aquele braço que você acha mais bonito, ele te cansou mais, você não olhou, não teve esse olhar técnico para isso, não entende a biomecânica, a cinesiologia do movimento, não entende essa questão de gasto calórico, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, resistência muscular localizada. Numa época, se nós falássemos isso numa aula que tivesse, pelo menos de capoeira para adultos, que às vezes eu falava isso no passado aqui, as pessoas falam, pô, esse cara tá falando o quê? Tá querendo... pagar de... que tá trazendo negócio de faculdade para cá, achando que isso aqui... que não, capoeira é capoeira. Não mistura essas coisas, não. Acho que esse pensamento, quem ficar com esse pensamento vai ficar no passado. Não sei se é mais ou menos essa questão que o senhor está dizendo. Não, com certeza. E, na verdade, é super interessante estar falando, porque, por exemplo, até acho que foi o Paraíba, o seu aluno, que, na verdade, fez a minha aula, e ele depois fez uma pesquisa, fez uma pergunta para mim no WhatsApp. Ele perguntou se o que eu tirei, eu que criei isso, ou eu peguei de aulas com outros mestres, como é que foi que eu adquiri esse conhecimento da aula que eu fiz. Por quê? Porque a aula que eu dei para ele, na verdade, a aula que a gente estava trabalhando, era uma aula baseada em vingativa. Mas era uma aula baseada em vingativa, baseada em leverage, que na verdade é o trabalho de alavanca. Então, sim, eu tive que fazer uma pesquisa primeiro em física, para entender quais são os tipos de alavanca. Aí, depois de entender as alavancas de física, eu passei por uma pesquisa de arte marcial e ginástica olímpica, onde você pega as alavancas que se usam e como é que elas são usadas no corpo humano. E dali, eu passei isso para a capoeira, que é a maneira que a gente usa essas alavancas. Então, quer dizer, hoje em dia, o cara está usando uma parada de física. Mas é claro, porque se você hoje em dia quer ser um profissional de alto nível, você tem que entender a capoeira de maneira de alto nível. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você chegar para mim e falar, olha, não, porque a base é assim, mas a base é assim por quê? Por que que o pé ele é para frente, ou é 45 graus, ou é 90 graus? Isso faz diferença? Tudo faz diferença. Por isso que, por exemplo, quando você tem outras atividades, qual é a grande diferença? É que em outras atividades, você, por exemplo, eu tenho amigos meus do jiu-jitsu, por exemplo, que eles cobram em torno de $6.000 para cada workshop que eles dão.
US$ 6.000. Aí você fala, Caramba. pô, mas na capoeira a gente não cobra 6. Claro, porque você não oferece uma informação que vale US$ 6.000. Essa que é a diferença. Você não cobra porque você não tem a informação. Ah, ninguém vai pagar. Não. No dia que você tiver uma informação que vale US$ 6.000, eu tenho certeza que vai ter gente para pagar. Eu tenho certeza. Lógico. Entendeu? Então, para ele poder cobrar US$ 6.000, ele primeiro ele tem uma informação que vale US$ 6.000. Que é bem específica do caso dele. Ah, mas é porque ele tem nome, porque ele tem amigo. Não, ninguém tem amizade, não tem nada disso. É técnica. Vou te falar por quê. Por quê? Porque se você, por exemplo, está num país que você não tem acesso por exemplo, atletas de jiu-jitsu de alta qualidade e você vai para um campeonato mundial e se você ganhar um mundial, você vai ganhar dinheiro com o mundial. E se você tem 15 atletas, 20 atletas que estão indo para esse mundial e esses 20 atletas precisam de uma informação que vai ajudar no mundial, agora você tem uma informação que vale US$ 6.000. É especificidade, né? Agora você falou especificidade. Então, quer dizer, no dia que você entender um contexto e dentro desse contexto você criar uma informação que vale US$ 6.000, você vai vender essa informação por US$ 6.000. Em capoeira é a mesma coisa. O problema da capoeira é que quanto mais a gente menospreza a técnica dentro da capoeira, quanto mais a gente menospreza a técnica, menos vale a informação. Você acaba percebendo que os alunos, eles continuam treinando capoeira, aí você fala, ah, não, pô, meu aluno vai pegar uma graduação aqui com 10, 15 anos de capoeira. E você acha isso legal? Cara, o cara demorou 15 anos para poder pegar uma graduação, é porque ele está treinando 2 vezes por semana. Porque se ele fosse um atleta e treinasse todo dia, em 2 anos ele pegava aquela mesma graduação, sendo até melhor do que com 15 anos. Porque com 2 anos você treina como atleta. Treinar como atleta, estudar como atleta, ter professores como atleta, é diferente de você chegar ali, fazer por diversão, 1 vez, 2 vezes por semana, e papapá. E aí vai passando o tempo, com 15 anos você aprende. Se aprender, você está entendendo? Então, quer dizer, você, por exemplo, no dia que as pessoas quiserem aprender em 2 anos e eu tiver uma informação para essas pessoas que vai fazer realmente gerar o objetivo que ela tem, aí essa informação começa a valer mais. Entendeu? É verdade. Não, perfeitamente. Então, O senhor tocou no ponto aí fundamental, né? Que como eu disse, essa live eu vou salvar. Vou salvar essa live aqui. Vou deixar guardado esse conteúdo aqui no meu notebook depois. Pô, porque, assim, para quem tá ligado, esse tipo de pensamento, ele vale ouro. Porque eu já pensava em algumas coisas semelhantes que estariam ligadas a isso. Serviu para elucidar ainda mais, porque o senhor tocou nessa questão do ir ali sabe, nessa especificidade, nessa questão de quando a gente valoriza, quando tem algo que a pessoa fala, não, isso aqui dá resultado, né? Isso aí gera um resultado. O cara vai treinar entendendo que aquela perna, aquele braço tá ali, está falando para fazer a vingativa daquele jeito e vai gerar para ele um resultado de verdade. Aí isso vale muito mais do que o fazer. Não, por que você faz isso? A gente vê muito, né? A gente já fiz isso, já falei, pô, por que você faz isso? Não, porque eu aprendi assim, que me ensinaram assim. Aí a pessoa, você já vê na expressão da pessoa, tipo assim, tá, é igual como você está dando uma aula, um aluno vem com um questionamento, pô, mas eu tenho que treinar isso aí, esses monte de vezes que o senhor falou para mim fazer, mas por quê? Né? Hoje tem muito isso, antigamente não tinha muito isso. Hoje eu vou explicar muito mais crítica. Uma coisa interessante foi, eu me lembro, uma das coisas que me fez mudar para os Estados Unidos, voltando para aquela primeira pergunta que a gente fez no começo da live, você falou, por que você mudou para os Estados Unidos? Uma das razões era essa, porque na verdade, quando eu vim para os Estados Unidos, o estrangeiro, o público americano, o público estrangeiro, eles queriam entender capoeira. Então eles faziam perguntas mais técnicas. O brasileiro, ele era um cara que ele queria treinar. Ele achava que a capacidade física dele ia gerar capoeira. O que gerava, na verdade, isso é verdade, gera. Mas não é para todo mundo.
Entendeu? O que acontece, sim. essa que é a diferença técnica. Por exemplo, um professor, uma coisa que eu tenho para falar muito assim, que é tipo o bom capoeirista. Por exemplo, você vê um cara espetacular jogando capoeira, você fala, pô, aquele cara é bom porque o professor dele é bom, porque ele é bom, porque... Cara, não tem nada a ver com técnica. Porque às vezes aquele cara, quer dizer, às vezes não, na maioria das vezes, aquele cara tem um corpo físico, um corpo atlético e gera aquilo. Se ele tivesse feito jiu-jitsu, ele ia ser bom de jiu-jitsu. Se ele tivesse feito boxe, ele ia ser bom de boxe. Entendeu? Porque ele, como atleta, ele é bom. Então, ele na capoeira, ele ficou bom. Não É quer dizer... uma predisposição genética não, já. mas eu não diria uma predisposição genética. Esse que é o meu ponto. Ele tem, na verdade, uma mentalidade de treinamento que gera isso. Por exemplo, ele, quando começou a fazer capoeira, ele malhava porque ele gostava de malhar. E ele ficou bom. Você tá entendendo? Não é uma coisa genética. É uma coisa de treinamento. Ele tem a força de vontade. Ele tem a força de vontade de treinar e ficar bom. E ele poderia fazer isso com jiu-jitsu, ele poderia fazer isso com boxe, ele poderia fazer qualquer outra coisa. Agora, o que acontece é o seguinte, não quer dizer que ele entenda o que ele está fazendo. Sim. E não quer dizer que ele, se mudar a circunstância, ele sabe fazer de outra maneira, porque esse que é o ponto. Pô, é claro que se eu ficar dando mortal na areia todo dia, eu vou aprender a dar mortal uma hora, ou eu vou quebrar minhas pernas, ou eu vou aprender a dar mortal. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Mas não quer dizer que eu sei, e se eu aprender o mortal e saltar muito alto, não quer dizer que eu sei a técnica para ensinar uma outra pessoa que vai aprender a fazer mortal no chão. Perfeito. Ou vai fazer a porta mortal. Perfeito. Sabe por quê? Porque a técnica é diferente, a maneira de ensinar é diferente. Eu não tenho essa capacidade. Sim. Eu tenho a capacidade de aprender na areia, que foi o jeito que eu aprendi. Mas depois eu não entendo como é que funciona, que é para poder ensinar de outra maneira. Você está entendendo a diferença do professor e a diferença do atleta? Sim. A diferença do atleta, ele encontra a melhor maneira para ele, dentro do contexto dele, da circunstância dele. Mas ele não tem uma metodologia para passar essa formação para frente. Exatamente. E o professor não. O professor é o cara que analisa o contexto do meu aluno e qual é a melhor metodologia para esse aluno dentro desse contexto. E aí é que o professor tem esse trabalho. Entendeu? Então, a diferença de você ser um atleta, de você ser um professor, de você ser um mestre, de você ser um educador, é essa. Entendeu? E eu acho que as pessoas vão começar a valorizar mais isso. Aqui nos Estados Unidos, já sempre valorizaram isso. Os alunos vêm para mim perguntando sempre, mas por que o pé para frente não é para lateral? Por que é 45 graus? E você tem que ter uma resposta. Por que eu estou colocando? Pô, se eu não sei a resposta do que eu estou ensinando, tem alguma coisa errada. Sim. E eu, na verdade, em um momento dentro da minha formação como professor de capoeira, eu cheguei e me perguntei a questão de tudo. Por que a cabeça é olhando para o aluno? Por que eu não olho? Por que eu coloco de lado? Por que para esse lado é melhor? Por que esse ombro é mais alto? Esse ombro é mais baixo? Tudo isso eu tive que encontrar, digamos assim, tudo isso eu tive que encontrar soluções. Me dá... E o que eu ia falar mais? Não, desculpa, calma que eu me perdi aqui um pouquinho. Não, tranquilo. Não, mas é assim, essa questão que o senhor está trazendo para a gente aí é exatamente para onde a gente norteia no assunto que a gente estava falando lá no início, nessa questão. O senhor está falando na visão, não daquele cara que só faz a capoeira por hobby ou porque ama a capoeira, mas essas questões vão, na minha opinião, não sei se o senhor discorda, vão justamente para o cara que leva a capoeira como uma parada, assim, sério. Né? Não estou falando que quem não só faz só porque ama, porque gosta, não leva a sério. Mas quem produz alguma coisa para a capoeira é quem pensa dessa forma. Quem está pensando o que está acontecendo, para que rumo que ela está indo, quais são as diferenças que estão acontecendo no mundo, qual que é a metodologia, o porquê das coisas. Porque só para pensar isso quem, em algum momento, entendeu essa importância. Porque o senhor falou uma questão da aula, da informação de 6.000. Pô, aí parece que a nossa conversa aqui, muitas pessoas vão falar assim, pô, mas os caras estão falando ali de business, os caras estão querendo capoeira. O senhor sabe disso, do que eu estou falando, melhor do que eu. Pô, Claro. Business, não sei o quê. Mas, pô, se nós pararmos para pensar hoje,
os mestres que trouxeram alguma coisa bem produtiva para a capoeira no que diz respeito à visibilidade, a melhorar um pouco o respeito da capoeira, são pessoas que pensaram dessa forma. O próprio, se eu falar o nome dele aqui hoje, eu tenho que falar do mestre Camisa, que Saulo Senzala, e o cara, na época que ele falou determinadas coisas, muita gente desceu o pau, né, tal, que parecia uma loucura. De repente, algumas coisas que nós estamos falando aqui parecem loucura e tal. Pô, os caras, não é vender a capoeira, não é? Pô, os caras, eu já ouvi isso, os caras só pensam em dinheiro, não sei o que. Fala, cara, não é isso, não é essa questão. Mas se nós realmente queremos a capoeira num patamar diferente, nós temos que pensar como que a sociedade funciona. É uma questão de como a sociedade funciona. O que é valorizado dentro da sociedade? Por que o jiu-jitsu é valorizado? Por que as outras coisas são valorizadas? Pode falar mais. Exatamente. Eu queria colocar isso, por exemplo, o que você falou agora é muito interessante. Você falou, por que o jiu-jitsu é valorizado? Eles são valorizados porque eles prestam um serviço melhor. Esse que é o ponto. É claro, você quer ser valorizado como jiu-jitsu, mas você presta o mesmo serviço? Não, você não. Você, por exemplo, você chega para mim e fala assim, o cara chega, pô, tô dando aula, pô, e o cara não dá. Vem cá, você dá aula, você prepara a sua aula? Quanto difícil. Não, porque eu sei de cabeça, tá na minha cabeça. A minha aula. Então, quer dizer, você não prepara a aula, você não estuda para dar uma aula, você não traz nada novo na sua aula e você quer ser pago mais do que os outros? Por que você acha isso? Porque você sabe dar mortal, porque você sabe parar num braço só e você acha que você... Não é isso. Entendeu? Você tem que entender que você tem que ser pago pelo serviço que você presta. A gente, infelizmente, dentro da capoeira, o que eu falo para todo mundo, é muito difícil na capoeira você trabalhar com capoeira porque as pessoas não valorizam. Não. Eu acho que os profissionais de capoeira não valorizam a capoeira. Porque a maioria dos profissionais que eu conheço, eu vou ser sincero, ninguém prepara a aula, ninguém escreve uma aula, ninguém sabe o que ele está passando hoje, a mesma coisa que ele vai passar daqui a uma semana, daqui a um mês. Se você for no jiu-jitsu, você tem a aula do ano inteiro preparada. É uma unidade didática, né? Exatamente. Você tem uma você tem uma complexidade didática naquela aula. E é por isso que ele é pago mais. Sim. Exatamente por isso. Porque você chega, por exemplo, hoje em dia na Aliança, eles têm um sistema em que cada lugar que você vai da Aliança, no mundo inteiro, a aula é a mesma. No Grace é a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou hoje em Los Angeles, eu faço uma aula da Academia dos Grace, e amanhã eu vou para Paris e faço uma aula na Academia dos Grace, amanhã é complementar a aula de ontem. Não importa qual é a academia do mundo que eu vou. Imagina isso. Imagina isso. Então você é pago pelo serviço que você presta. Então, quer dizer, se você não trabalha para prestar o melhor serviço, você não vai ser pago para isso. Entendeu? Aí você fala, não, mas não tem gente que vai pagar. Não, claro. As pessoas que estão na capoeira hoje em dia, elas entraram na capoeira com a intenção de valorizar a capoeira. Nós prestamos um serviço ruim e mostramos para essas pessoas que não adianta valorizar a capoeira. E elas se acostumaram. Ok, então eu não vou valorizar porque não adianta valorizar a capoeira. Então, olha só, mestre, desculpa, uma coisa que eu penso relacionada a isso, aí eu quero ouvir a do senhor também. O que acontece? Só um minuto, olha só, dá para você esperar só um minuto, dá para você falar alguma coisa que eu vou pegar, é porque o meu telefone está morrendo, e eu vou pegar um carregador rapidinho só para colocar. Sim. Já voltou, sim. Galera, a live, Mestre Falcão chegou aí, Edu, um abraço a todos. Essa é a segunda live já, né? Nós fechamos a primeira vendo para essa. Mestre Mindinho, nós estamos discutindo algumas coisas aqui muito bacanas, principalmente naquelas pessoas que querem evoluir na capoeira como um profissional de capoeira, alguém que tem sonhos de estar crescendo dentro da capoeira. Obviamente a capoeira ela tem muitas variações, né, muitas coisas, mas olha só, o que eu vou estar falando com ele aqui, de repente você pode estar perguntando alguma coisa. Muitas pessoas criticam quem trabalha com capoeira, quem dá aula de capoeira, fala que a pessoa que está prostituindo a capoeira porque está dando aula de capoeira, porque não teve o que ele falou, a coragem de estudar, de treinar, de viajar, de
de estar fazendo o que é necessário, entende? Então, geralmente, a pessoa que ela quer se esconder dentro de falar assim, não, vamos respeitar. É porque eu respeito e amo a capoeira, eu respeito o fundamento, a tradição da capoeira. E não é isso, na verdade. Mestre, eu vou estar falando para o senhor aqui, que eu estava falando para o pessoal aqui. O senhor pode ir Lógico. colocando aí e vai ouvindo aqui. Olha só, eu acho que muitas pessoas, o que acontece? Quem, quem trabalha com a capoeira e tem algum tipo de retorno com a capoeira, geralmente é freado ele mesmo, né? Ele mesmo se freia, porque tem muita gente que eu já vi muitas pessoas falar assim, pô, você não ama capoeira, você só pensa em fazer o evento, você pensa em viajar e dar aula, e ter muitas crianças, ter muitos alunos para você. Mas olha só, e eu acho, isso eu, Paulo Ricardo, eu acho que a pessoa, quando não faz, não está disposta a melhorar, né, a estar discutindo, a estar ouvindo alguém falar, como o senhor está falando comigo, e fala assim, peraí, eu estou fazendo determinada coisa que ele falou aqui, que não está batendo, pô, então eu vou melhorar. Então, eu tenho que melhorar meu conhecimento técnico e tal. Aí essas pessoas falam assim, não, é porque você não ama a capoeira, você está desrespeitando o fundamento, a tradição, né? Não, não. Olha, bom, isso aí que você entrou Quando no nós âmbito. colocamos o valor na capoeira, nós que estamos difundindo a tradição e o fundamento da Não, não capoeira é. pelo mundo Isso que afora. você falou agora é super importante. Tem várias coisas interessantes na maneira que você colocou. Na hora que você formatou esse tipo de situação, que é interessante. Entendeu? Por exemplo, eu acho esse cara que chega para você e fala: ah, mas você não está respeitando os fundamentos da capoeira. Primeiro, quais são os fundamentos da capoeira? Que fundamentos você está falando? Da onde? Fundamento da onde? Porque, vamos ser sincero, aí eu vou ser bem sincero com o mundo, isso aqui vai ser meio complicado depois, mas eu acho que é importante as pessoas terem uma visão diferente de como as coisas funcionam. Por exemplo, fundamentos da capoeira, quando eles foram criados? Você acha que os fundamentos foram criados em 1900, 1800 alguma coisa, 1600, quando a capoeira chegou, 1950? Quando é que foram criados? Aí vou te falar, a maioria dos fundamentos da capoeira, a maioria foi criada na década de 80. Foi criado quando eu estava na capoeira. Entendeu? Por quê? Porque antes disso, as pessoas não faziam pergunta nenhuma. Por exemplo, você pergunta, a pessoa chegava assim numa roda, eram 5 berimbaus, 2 atabaques, 3 pandeiros e qualquer outra coisa. Você está entendendo? Você vai ver vídeo da roda de década de 70, década de 60, vários mestres. Tinha tipo de pandeiro, tipo de berimbau, tocava Angola, neguinho jogava mortal na Angola, tocava Angola, angoleiro jogava com regional. Era capoeira. Não tinha nenhum tipo de estrutura naquela época. Década de 70, tem vários vídeos aí, começa a ver os vídeos aí, você vai ver Sim, tudo isso. verdade, Entendeu? verdade. E aí, quando você chega na década de 60, desculpa, na década de 80, quando a capoeira começa a crescer mais, os alunos vêm de outras faixas etárias, entendeu? Outras idades, vêm de outras faixas sociais e começam a fazer perguntas. Por que a gente tem um berimbau? Por que hoje não tem 5 igual ontem? Ah, porque ontem tinha 5 caras com berimbau. Hoje só tem um, vai ser só um. Você está entendendo? É assim. A parada sempre foi dessa maneira. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que esses fundamentos foram criados há pouco tempo. Sim, verdade. Os fundamentos foram criados há pouco tempo. E é importante você... Ah, mas quais são os fundamentos? Eu preservo os fundamentos que eu conheço na capoeira, da capoeira que eu gosto de jogar, dos mestres que eu gosto, e é o meu grupo dentro da capoeira, e esses fundamentos eu preservo. Entendeu? E se você não concorda, meus parabéns. Você tem outros mestres que você gosta de outros fundamentos e eles vão trabalhar. Agora, mudando de uma coisa para outra, que é exatamente o quê? Ganhar dinheiro com capoeira. Bom, você quer ganhar dinheiro com capoeira, mas você não quer fazer uma capoeira que os praticantes estejam felizes com ela. Você quer
A capoeira que você já faz hoje, que você já ensina hoje, essa capoeira que você chama de sua capoeira, você acha que essa capoeira vai ser o suficiente para milhões de pessoas no mundo inteiro pagar para você ensinar essa capoeira? Cara, isso não funciona com nenhum tipo de negócio. As pessoas escolhem o que elas querem. Você tá entendendo? Aí você fala, ah, não, pô, o cara dá só floreio ali, o cara só ensina floreio, tudo que ele faz é floreio. Sabe por quê? Porque tem gente que paga para fazer floreio. Ah, mas eu estou ensinando aqui a história da capoeira quando ela começou com o mestre Bimba. Meus parabéns, muito legal, mas se não tem gente para pagar para isso, você não pode viver disso. Não quer dizer que você não possa ensinar. Entende a diferença entre você ter um produto e a diferença de você fazer... Por exemplo, se você quer a capoeira que você gosta, você é um cara que quer preservar a capoeira, mas você também não pode reclamar que você não consegue viver de capoeira. Exato. Mas... Porque, pô, é assim que funciona. É assim que funciona. Se você quer viver de capoeira, você tem que ter um produto. Se você quer preservar a capoeira, você vive de outra coisa e preserva a capoeira. E aí é legal. E eu acho que você tocou num ponto massa. E não quer dizer que eu que vivo de capoeira, o outro que não vive está errado e nem vice-versa. Cada um na sua. Objetivos diferentes. Você tem objetivo de vida diferente. Eu, na verdade, o meu objetivo é ter as minhas conquistas e crescer no mundo da capoeira vivendo de capoeira. Eu queria, na verdade, fazer o meu ganha-pão de capoeira. E eu achava que a capoeira poderia ser dessa maneira. Então, esse é o meu objetivo. Sim. E, claro que eu fiz alguns tipos de mudança, mudei em algumas coisas que eu achei que poderia mudar e outras coisas que eu achei que não deveria mudar, eu não mudei. Então, eu cheguei aonde eu estou hoje. Entendeu? É claro que você sempre vai valorizar todos os elementos da capoeira. Mas é a capoeira que eu gosto de jogar, a capoeira que eu... É isso que eu estou vendendo. Entendeu? Massa, ô mestre. E o que o senhor fala aí é legal, que o mestre Suíno fala isso aí também. O mestre Suíno fala, ó, a capoeira é multifacetada. Né? A capoeira, eu não posso falar aqui hoje que o cara que vive que está certo, o outro que está certo, aquele estilo que está certo, o que ensina. Agora, ela tem todas essas faces. Agora, se você quer viver, você tem que fazer o que o mercado está pedindo. O que o seu... A gente tem que entender que aquele seu aluno não é só seu aluno, ele é seu cliente, ele que te paga. Não quer dizer que ele vai mudar o fundamento, mas ele quer aprender o quê? Ele foi ali para fazer o quê? Ele quer aprender o quê? Ele quer aprender floreio e eu quero ensinar para ele só história. Né? Então, naquela questão do viver, você tem que especializar onde, né, o nicho que você escolheu. Porque você pode escolher, igual o senhor falou aí, o nicho que você escolheu. Escolheu um nicho, pô, é nesse nicho que eu vou ficar, ou subnicho, a capoeira um nicho, e os seus subnichos ali, que são vários, como o pessoal já falou aí, é música e tal. Cara, quem falou que tem obrigatoriedade de fazer o que o outro mestre faz, que o outro fulano faz? Não é? Eu não sou obrigado a fazer isso. Por exemplo, eu escolho uma linha. Esses elementos que você está colocando, eles existem. Sempre, qualquer lugar que você vai, qualquer lugar que ensina capoeira, ele sempre vai ter música, ele sempre vai ter cultura, ele sempre vai ter a parte de arte marcial, ele vai sempre ter acrobacia. Agora, tem algumas escolas que ensinam mais acrobacias, tem outras escolas que ensinam mais música, outras escolas ensinam mais história. Exatamente. É que é diferente, entendeu? E é claro, e o aluno também é em cima disso. Ele vai olhar, por exemplo, essa escola aqui, eu gosto mais da parte histórica da capoeira. Essa escola, ela ensina mais em parte histórica. É essa que eu vou fazer. Ninguém faz tudo, né, mestre? Ninguém consegue. O cara vai ser assim, eu sou o cara da música, da história, da acrobacia, da trocação. Eu nunca vi um ser humano que o cara é nota 10 em todos os aspectos. Ele vai ser, a escola dele vai ter assim, pô, vamos pegar o exemplo, floreio. Pô, floreio, se ele especializou em floreio, ele estudou a técnica do floreio, sabe ensinar floreio. A escola dele vai ser uma escola onde vai ter muita gente que floreia.
Não quer dizer que não vai ter gente que toca, não vai ter gente que canta, não vai saber nada de história, mas não vai dar para ele ser 10 nessas outras coisas. Vai. Ele vai ser mesmo nível em todas as coisas? Nem se a gente quisesse, nós somos seres humanos ilimitados. A gente vai ter muita coisa que vai estar em cima e outra vai estar menos. Você dá uma olhada nessa pergunta que o Ramon fez aí pra gente. Seria legal que você Tá? falasse sobre os Os valores. valores na hora dos ensinamentos. Muitos grupos nem trabalham os valores. Qual a visão de você? Valores, eu não sei exatamente qual tipo de valores que ele está colocando. Seriam valores sociais, valores técnicos, valores Morais. Ramon, você vai ter que especificar um pouco mais que tipo de valores são esses que você está sentindo falta nos ensinamentos dos grupos em geral. Ele vai colocar aí para a gente, aí a gente responde Uhum. depois. Mas uma coisa que eu queria falar, uma coisa que eu queria colocar, por exemplo, é interessante, por exemplo, a parte técnica, entendeu? Eu sou um cara que eu priorizo na minha escola a parte técnica, no sentido de eu pesquiso a melhor técnica para poder o aluno ter o melhor desenvolvimento técnico. Não priorizo tanto digamos assim, na parte pessoal. Eu acho que cada um desenvolve a sua identidade com o tempo, entendeu? E a técnica, na verdade, é a base dessa identidade. Tem Sim. milhões de outras maneiras de você ensinar capoeira. Tem pessoas que acreditam que você primeiro ensina os capoeiristas a parte, digamos assim, pessoal, a mandinga, o balanço. E aí a técnica vem com o tempo, que é a verdade. Você está entendendo? Mas às vezes demora mais, às vezes demora menos. Aí depende da experiência de cada um. E o aluno, ele vai procurar qual é. O aluno ele vai procurar. Ah, agora entendi, Ramon. Obrigado, Ramon colocou ali para gente. Entendeu? É. Então, quer dizer, e o aluno vai procurar essa parte. Por exemplo, se eu gosto de uma coisa mais pessoal, a maneira que eu jogo, desenvolver uma coisa mais interna, eu vou nessa escola. Se eu quero uma coisa mais técnica, eu vou nessa escola. Então, essa diferença, hoje em dia, aí entrando já no lance da nossa situação do coronavírus, o que acontece? Depois vai ficar muito mais fácil. Antigamente, pô, o aluno, por exemplo, ele gosta da parte técnica do a sua do Paulo Ricardo lá em Minas Gerais, e mas ele mora aqui na Califórnia e ele treina comigo. Mas antigamente ele vai ter que treinar comigo, porque eu sou o único cara que dou aula aqui nessa cidade. Entendeu? Agora, com a internet, ele pode pegar a aula do Paulo, porque ele gosta do Paulo. Ele gosta da maneira que o Paulo trabalha tecnicamente. Então, o Corona, ele vai dar essa amplitude dentro da capoeira. Agora as pessoas têm opções. E você tem que se preparar para isso. Porque se você é um cara que você estava baseado na sua cidade, para a galerinha que você dava aula ali, agora você vai perder uma galera. Porque até o cara lá Sim. do interior, por exemplo, você do interior lá de Minas Gerais, que é uma cidade grande, Juiz de Fora é uma cidade grande, mas você mesmo que dentro da sua cidade, muita gente está fazendo aula pela internet com um monte de gente. E eles vão Sim. gostar disso, eles vão continuar fazendo isso. Porque é legal. Com certeza. É óbvio, é certo, Entendeu? com certeza. Só Então, quer responder ninguém mais agora, qualquer cidadezinha do interior agora tem essa coisa, entendeu? Tem essa coisa de poder fazer aula com qualquer um. Bom, então, rapidinho, posso responder aqui Ramon, a pergunta do Ramon? Que ele falou aqui for, de fica à várias vontade, né? academias, entendeu? Então, o que é? Ramon, a gente já tocou nesse assunto, que na verdade é o seguinte, essa parte do respeito, do caráter, é o que eu estava falando para ele, isso aí é básico do ser que vive em sociedade. Então, por exemplo, para mim não é uma coisa da capoeira, é uma coisa da minha sociedade, da onde eu vivo, dos meus amigos. Eu só sou amigo de quem tem respeito, de quem tem cara, tanto dentro da minha academia quanto fora da minha academia. Entendeu? Eu nunca vou querer alguém que não respeita os amigos, envolve os amigos de treinamento, entendeu? Ou não se dá o respeito. Então, quer dizer, isso não tem nada a ver com capoeira. A maneira que eu ensino para os meus alunos é essa. A maneira que as pessoas se eu conheço alguém que de repente não tem um caráter legal, ele pode continuar. Eu não vou falar nada contra ele, mas não vai fazer parte do meu ciclo de amizade. Entendeu?
Então, isso é uma coisa natural. Eu acho que é uma coisa que a gente não tinha nem que... Uma coisa que hoje em dia na sociedade a gente... Ah, você vai ensinar o respeito? Aí depende, entendeu? Ensinar o respeito é uma posição do educador, claro. Mas, por exemplo, eu não faço isso muito. Sabe por quê? Porque na minha academia não tem gente que não respeita. Se você não respeita, se você não veio com essa educação de casa, eu vou ser sincero, eu não estou aqui para te ensinar. Eu não estou aqui, não é a minha posição como educador. Entendeu? Você não é criança. Estou falando de aula para criança é diferente. A criança, sim. Sim. Mas para o adulto, não. O adulto, eu estou querendo uma pessoa que já tenha formado. Eu quero alguém na minha academia que tenha respeito. Porque eu, sinceramente, não acredito de mudar o respeito de uma pessoa que não tem. Então, por exemplo, se você vem na Sim. academia e você tem um ato, ou tem um segundo ato de falta de respeito, eu vou ser sincero, você não precisa ficar na minha academia. Entendeu? Exatamente. Ô, Ramon, eu concordo com o mestre Mindinho perfeitamente, porque é o que eu faço aqui também. O cara que já é adulto e não respeita, é porque ele não respeita nem a família dele, não respeita nem ninguém, nem nada. Então não vai ser a gente que vai conseguir mudar isso, né? E no nosso meio, igual o mestre falou, ele nem ensina isso para os adultos, porque ele já transmite isso com posição, posicionamento. Eu acho que assim, nós ensinamos com o modelo. O modelo já está lá. Se o mestre está lá, se o mestre que é mestre, o cara que está dando aula, ou seja o professor, está dando aula, se ele está respeitando, o camarada que chegou ali, ele também tem que respeitar. Foi o que aconteceu no evento que o mestre realizou lá que nós tivemos. Tá, Ramon? Nós tivemos um evento lá. Tinha gente francês, tinha gente brasileira, tinha os alunos americanos, todo mundo. Foram duas casas, a galera ficou na casa, todo mundo se respeitou. Eu fiquei numa casa que estava casais, né? Tinha uma casa onde tinha os homens, tinha uma casa que estavam os casais e as mulheres. Pô, rolou super respeito. Pelo contrário, eu me senti honrado lá. Mestre, eu queria até falar para o senhor aqui, as pessoas que estavam lá, eu não cheguei falando, pô, eu sou mestrando, tem que me respeitar. Pô, o pessoal já veio. Pô, o senhor quer que limpa aqui? Quer que ajuda aqui? E eu também. Pô, que não deixa que eu vou lavar as paradas aqui. Mas você, não tem nada que é mestre. Todo mundo se respeitou e foi uma coisa natural. O senhor não precisou hora nenhuma falar assim, galera, vamos aí, respeita as graduações aí, respeita os mestres, respeita as mulheres, respeita o cara que é de outro país. Não precisou disso. Não precisou disso, porque eu acho que todo mundo que estava lá já tinha trago isso consigo, essa questão de respeitar. Show de Exatamente. bola? Plenamente. Agora, tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver, quem colocou aqui, ó, contramestre Sansão, ele colocou técnica e sentimento. Isso é super interessante. A capoeira, na verdade, claro, ela é uma combinação de técnica e sentimento. Agora, como você ensina, tem vários métodos. Aí é por isso que eu tento dividir as pessoas entenderem. Em capoeira, em todos os grupos, eles têm uma coisa chamada ideologia e uma coisa chamada metodologia. A ideologia, ela vem no topo da metodologia. Então, quer dizer, para você primeiro, por exemplo, um grupo de capoeira, quando você cria um grupo de capoeira, ele tem uma ideologia de como se jogar a capoeira. Entendeu? Tem grupos que acham que a capoeira tem que ser com mais sentimentos e menos técnica. Tem grupos que acham que tem que ser com mais técnica e menos sentimento. E não importa. Entendeu? Na verdade, é a sua ideologia, o que você acha. E você, como mestre, se você criou um grupo, você criou um grupo porque você tem isso bem claro na sua cabeça, que não existe outro grupo que oferece a mesma ideologia. Porque se tivesse outro grupo, você seria parte desse grupo. Entendeu? Mas se não tem, você cria o seu grupo com a sua ideologia. E dessa ideologia, para poder jogar capoeira com essa, digamos assim, porcentagem de sentimento e técnica, você cria uma metodologia. Que é a maneira em que você vai conseguir transmitir, que é para poder ter exatamente essa porcentagem que você acredita ser a capoeira que você gosta de jogar. Entendeu? Então, quer dizer, é muito importante entender qual grupo que você participa, qual é a ideologia e qual é a metodologia do seu grupo e se você concorda com isso. Entendeu? Isso é super importante, porque às vezes você nem sabe e quando você descobre, você fala, pô, mas eu não concordo com isso. E aí você treina lá 15 anos e você descobre isso no final.
Você está É entendendo? verdade. É Então, verdade. você tem que tentar descobrir isso logo no começo. Essa ideia de tecnologia, de ideologia, desculpa, essa ideia de técnica e sentimento é muito importante. Massa, mestre. Olha só, nós já estamos aqui 1h50. Agora eu vou fazer Opa! um. Tá na Daqui hora de 10 ir. minutos eu tenho que estar ministrando ali um culto ali. Mas, pô, o bate-papo também fluiu assim, porque nós nem vimos o tempo passar. Foi muito bom. Eu agradeço o senhor também por ter. Eu sei que o senhor é um cara que está sempre na correria, sempre atarefado. Não que, assim, correria por correria, mas produtivamente, né? Porque fazer tarefa, a gente está sempre cumprindo tarefa, mas o senhor é uma pessoa produtiva, está sempre aí na atividade. Te agradecer mais uma vez aí pela participação, por toda essa colaboração que o senhor trouxe, não só para mim, mas para toda a galera aí. E quem sabe, né, a gente consiga estar marcando mais momentos assim. E eu acredito que o pessoal Eu, na gostou verdade, eu muito. vou ser sincero, eu gosto. Primeiro que, pô, muito obrigado pelo convite, entendeu? Fiquei muito feliz de fazer a live aqui com vocês, entendeu? Segundo que, pô, para mim é super legal. Eu vi uma galera aqui, por exemplo, o Tico, lá de Fortaleza, tá aí, legal ver ele. Tem a galera que eu não conheço, mas, pô, passo a conhecer através aqui do, dos comentários, entendeu? Por exemplo, o mestre, contra a Mestre Sansão ali, tá legal também. Então, Pô, eu massa, também né? tenho vontade disso. A gente, na verdade, deveria marcar outras e, de repente, a gente Vamos, faz uma vamos sim. outra, entendeu? Como o Porque senhor tem falou, vários né? assuntos que a gente pode ir entrando aí, entendeu? Sim, sim. Atuais Pô, e isso, futuramente. é isso aí que o senhor falou mesmo. Tipo assim, é uma mudança, pô. Vamos usar esse meio que nós temos hoje, que é a internet. E, pô, mas o Messi Mindinho, meu mestre é o mestre suíno, sim, mas ele mesmo fala disso, cara. Eu te passo 10%, o outro amigo que você tem que é mestre, que é professor, que é aluno, te passa mais 10%, Mas 10%. eu grito. E isso você vai pegando, vai pegando, vai pegando, pega do aluno, pega de todo mundo. E você constrói o seu conhecimento com isso daí. Eu acho massa essa visão do mestre suíno, que ele fala, cara, você tem. As pessoas têm liberdade de buscar isso. Então, eu agradeço mesmo, mestre, toda essa oportunidade, né? De estarmos juntos aí. Vamos marcar sim. Fico muito feliz, vou Fala, salvar lá a live. Igor! Olha o Igor aí. Olha o Messi Fala, Igor aí. garoto. Olha o Messi Igor. Olha, eu Rapaz. lembro, eu já vi Mestre Igor. aquele vídeo Esse de é da vocês jogando galera. naquele Brazilian Day antigaço. Ele Ah, é meio que está sempre com a verdade. gente aí. Messi Piquenês está sempre com a gente também. Porra, mestre Ou Igor então, é, Messi, porra, muito esse é obrigado da mesmo, galera. tá? Vamos estar em contato aí. Quando tiver aquela aula massa lá, eu quero Ô, fazer esses dias aí, antes que eu tem esqueça, uma aí também. amanhã, ok, amanhã eu vou passar uma aula amanhã, 10 da manhã, aqui nos Estados Unidos. Aí eu acredito que seja por volta Cinco, de 4 horas. não, Não, não. 10 2 da tarde da ou manhã 3? aqui. Aí, na verdade, vai ser às 2 horas da tarde. 2 da tarde. 2 horas da tarde, 14 horas. Exatamente. Então, amanhã tem uma aula 10 da manhã. Aí eu tenho duas maneiras. Eu vou colocar no live aqui no Instagram, mas também dá para fazer através do Zoom, que é melhor. Eu tenho Zoom. 3 câmeras no Zoom e aí eu consigo explicar melhor, porque tem vários ângulos diferentes. Valeu, E é uma mestre. aula técnica, entendeu? Amanhã eu vou passar uma coisa super legal, que é o seguinte: é um trabalho que a gente faz de movimentação, de como você conseguir ter o dobro da movimentação dentro do jogo, mas gastando a metade da energia. Entendeu? Eita, aí é técnica, hein? Entendeu? Então aí a Esse- gente vai trabalhar isso amanhã, que vai ser super legal. Então, quem quiser aparecer, manda uma mensagem direta para mim aqui no Instagram pelo Mineira, entendeu? E começa amanhã a 2 horas do Brasil e 10 horas da Não, manhã nos não, Estados Unidos. E não, na ele Europa, perguntou, o doutor Sansão perguntou aí na Europa aí, mestre. Na Europa deve ser na mais, Europa mais deve 5 ser por horas, deve ser volta das 7 horas 7 da da noite, noite. né? Acho que é por 7 volta da das 7 noite. da noite amanhã na Europa. Entendeu? Massa, Paris é 7 da noite, Paris. Tá bom? massa. Valeu, galera. Muito Valeu, mestre. obrigado, Paulo. Fico Tamo feliz junto da gente se sempre. ver semana que vem. Tá bom? Massa. Qualquer coisa, mestre, manda mensagem lá, tamo junto aí, tá bom? Com certeza. Um abraço. Obrigado, Deus abençoe todos aí. Um abraço. Obrigado.